Alô! Hoje eu tô aqui com o nosso primeiro cliente desse espaço. Acho que o melhor cliente também. Grande artista, compositor, Pedro Luiz, querido. Muito obrigado. Melhor cliente, você fala isso pra todos, né? Não, mas você é o primeiro. Não, você é o primeiro em todas só, as. mas melhor você fala isso pra todos. Não falo, não. Não, mas é porque você, se a gente for olhar, a gente tem dois bons clientes aqui. Vocês, nos seus projetos, tanto como produtor como artista, e a Marcinha Alvarez, que trouxe muita coisa pra gente também, a Martinália. E a relação de vocês com o Renatinho também, que é eu conhecer o Renatinho, né? A gente pode contar até a história do Renatinho, Quero na chegada do saber Renatinho na como nossa que vida na você Rádio conheceu o Renatinho Alcher e por que você chama ele de Dindo. Que nunca me contaram. Não contaram? Nunca. Não é possível. Ô, Pretinho, cadê minha puleta, Pretinho? Não guardou, não? Tu guardou. Parou? Tá valendo tudo isso? Tá valendo. A esculhambação toda, então que bom. Não, gostei. tá valendo. É porque eu vou rodar a ampulheta. Pra sentir o tempo que a gente vai levar aqui. Exatamente. Tô rodando a ampulheta, daqui a pouco eu boto ela. Como que você chegou na música, cara? Como é que eu cheguei na música? É um pouco... Como que tudo isso começou, na verdade? Um pouco sem território específico, sem fronteira específica, porque eu sou de uma família de... Opa, que beleza, hein? Sou de uma família de muitos irmãos, uma família de 9 irmãos, e que sempre teve a música muito presente dentro de casa. Meu pai não era um cara musical, mas ele, enfim, quando éramos pequenos, eu era muito pequeno, minhas irmãs já eram adolescentes para adultas, ele deu um violão de presente para elas, de 64 para 65, que era um de Giorgio espanhol, que mandava fazer, né? Assim, não era um Giorgio que você comprava na loja, encomendava, tinha um tempo. Chegou lá, minhas irmãs começaram a estudar, minha mãe portuguesa, era muito musical, cantava muito lindamente, mas só em casa, cantava os fados, só como uma pessoa que veio de Portugal e cantava fado bonito, mas nunca teve nenhuma relação com a música. Meu pai não era musical, mas proveu isso para as minhas irmãs, e elas começaram a estudar, e dali eu comecei a olhar e pegar. Sempre as 2 ou 3 mais velhas cantaram em festivais importantes, festivais estudantis que eram transmitidos na TV, né? E ali o interesse pela música, a gente era uma espécie de família do Ré-Mi, todo mundo cantava em casa. Eu costumo dizer que meus irmãos todos são muito mais talentosos para a música do que eu sou mais insistente do que eles. Eu quis fazer aquilo e fui embora. Você quis fazer, né? Eu quis fazer. E a rua que a gente morava, na Tijuca, também a Carvalho Alvim, onde todos nós nascemos, né? Quer dizer, nascemos no hospital ali perto, mas fomos criados ali todos, uma casa de família, casa do meu pai. Era uma rua muito musical também. Tinha 2 caras, especialmente, que eram 2 violonistas incríveis, intuitivos pra caramba, o Maurício e o Palito. E sempre, mais perto das férias, tinha aquele negócio de sentar na rua, na vila que eu morava também, na calçada, assim, e neguinho desfiava de Beatles, a João Bosco, que tinha acabado de aparecer, Chico, Milton, tocavam pra caralho, os caras tocavam muito. Tinha isso, na vila, assim. Muito foda, era sentado no chão da rua. As festas juninas lá da rua eram bizarras, assim, de produção, né? Produção daquela época. Os amplificadores, o som, tinha Brazilian Beatles, Analfa Beatles, que eram conjuntos da Tijuca, do Grajaú, né? E ali a música, a gente ficava vendo aquilo tudo que a gente gostava. Aí fui cantando em coral do primário, depois cantei no coral do Pedro II, depois aí já mais perto de me profissionalizar, cantei no coral da cultura inglesa, do Marcos Leite, que foi um cara que revolucionou o canto coral. Botou movimentação no canto coral e trouxe Beatles para o canto coral. Então a gente ia para Cília Meirelles disputar concurso de corais com o coral da Universidade dos Sinos, aquela afinação, cantando só as coisas eruditas mais foda, e a gente cantando Beatles, cantando música popular, cantando Caetano. E o Marcos é o cara que me indica. Eu já tinha trabalhado ali ganhando dinheiro com música para os meus amigos de Pedro II que queriam que eu desse aula de violão. Meu violão era intuitivo. Você foi estudar violão mesmo? Ou você não, tocava era intuitivo, tocava e aí o pessoal queria aprender aquilo, meus amigos, né? Eu nunca fui um violonista porque nunca me dediquei para isso. Depois de fazer faculdade de música, aí estudei um pouquinho mais formal, mas também não é a minha praia, não foi o meu foco. Mas meus amigos queriam que eu desse aula para eles, eu ia dar aula para eles no Flamengo, no Tijuca, em alguns lugares. Mas o Marcos, quando no Coral da Cultura, que tinha muitos músicos populares e eruditos,
os irmãos Fagerlani, Marcelo e o Aloysio, que são fagote e cravos, foda, eram meus colegas de coral. Felipe Abreu era meu colega de coral. Felipe Abreu. Ele era baixo, eu era tenor. É. Olha que legal. Várias pessoas incríveis, assim. E ali o Marcos me indica para as primeiras coisas foda. Eu fui tocar no grupo que o Perfeito Fortuna coordenava. O Asdrubal deu um curso de teatro no Parque Lage. Cada um deles coordenou, a turma de cada um deles, do Perfeito virou um grupo, da Regina com o Luiz Fernando virou outro, do Evandro virou outro, do Hamilton Vaz virou outro. Isso que ano exatamente? Isso é 81 para 82. 82, no meio de 82. Isso a Blitz não tinha estourado Não, 81, ainda. no meio de 81. Não existia Blitz. Fernanda Abreu era dançarina, dançava com a Cris Amadeu. Ainda era o Asdrubal ali, o grupo teatral mesmo, né? O Asdrubal, e aí eu fui ser diretor musical e fazer as músicas do grupo do Perfeito Fortuna, que era o Paraquedas do Coração, que tinha pessoas que viriam a ser artistas no futuro, que era Bebel, Gilberto, a Kátia B, a Alice de Andrade, que é cineasta. Olha só, todo mundo ali. Cazuza. Todos eram atores desse grupo. E o Marcos me indicou para fazer isso. E ali eles estavam começando, um vendeu o telefone, outro vendeu não sei o quê, para montar o Circo Voador. Cara, você viveu isso. Eu fui da Banda Voadora. Olha só. Eu fui músico da Banda Voadora do Circo Voador do Arpoador. Cara, todas as biografias sobre os anos 80, fim de 70, o circo é fundamental, né? Totalmente. Pra cena que aconteceu, né? No entorno. Acabou ali. de fazer 40 anos a Parada Voadora, que foi dia 16 de janeiro, que saiu da Nossa Senhora de Copacabana, onde o Perfeito queria que fosse circo, mas o governo do estado não deixou, mas a Zoé Chagas Freitas, que era a primeira-dama, adorava o Perfeito, achava ele engraçado, projetos incríveis, e ofereceu o Arpoador. A ponta do Arpoador. Olha que oferecimento. Que isso. Aquela varanda, né? Assim. Então a gente fez uma parada com Manhas e Manias, Grupo Coringa, Débora Coquena era uma dançarina do Grupo Coringa, e todos esses grupos de teatro, todo mundo dançando, e o Asdrubal, uma parada voadora com brincantes, ninguém pelado, tomando banho pelado, várias alas de malabaristas, eu e Antônio Saraiva tocando sax e surdo, percussão, barará. Você percebeu que tinha florescendo ali algo importante? Ali estava acontecendo um negócio muito sério. Deu pra perceber. Deu, e aí da estreia ficou ali, sei lá, nem 2 meses o circo, acho que foi ali. E a coisa já... Cara, aí apareceu a Blitz, o Barão, né? Blitz com o Lobão tocando ainda, né? Lobão é baterista da Blitz. A gente, Cobra Coral cantando com Caetano no meio do público, no circo. Caetano chegou de bossa. Foram momentos muito especiais. E você é novo, né? Eu garoto. O Marcos gostava muito de mim, era amigo da minha irmã de adolescência. Eu fui parar no coral por causa disso. Uma dessas minhas irmãs, que foi cantora amadora, hoje em dia ela é psicanalista, Maria Lídia, me levou para muitas boas, ela. Ela tinha muitos amigos incríveis de música, que eu ouvi muita música na casa desses amigos. E te conectou também com essa cena que estava acontecendo na Zona Sul, Exato, né? com o Marcos. E o Marcos depois me indica de novo pro Asdrubal para montar a banda que seria Paris 400, que gravou com Asdrubal no último espetáculo que eles fizeram, já no Sesc Pompeia, que tinha acabado de inaugurar. Aí eu chamei o Saraiva de novo, chamei o Nelson Durier, nós 3 fizemos um trio, juntamos com mais um músico, que é o Mário Dias Costa, que morava lá em São Paulo nessa época. Ele e o Manhas e Manias moravam numa casa lá. E aí começamos nós 4, depois a gente, quando foi pro teatro mesmo, a temporada definitiva do teatro do Sesc Pompeia, a gente montou o Zé Bruno, que era um baterista que morava aqui no Rio, agora mora em San Diego. Chamamos sopro, chamamos teclado e fizemos uma banda um pouco maior. Gravamos um LP que foi produzido pelo Caetano, dessa peça da Farra da Terra. Pô, que época incrível, né? Você já tinha se descoberto compositor, assim? Eu era o que eu acho que eu sou até hoje, que eu sou compositor, na verdade. Essa canção que eu usei para passar o som, eu fiz quando eu tinha 19 anos e nunca mais... Foi a primeira canção que eu olhei e falei assim,
Agora eu fiz uma canção. Aquela que eu tava escutando aqui foi tua primeira? É Você minha considera uma canção? Eu considero a canção. Por favor, toque, Pedro. Chama Parte Coração. Não, o Pretinho me olhou ali e falou, que só isso, foi a gravado, primeira, velho. Isso só foi gravado no terceiro disco da Placa, porque o Rodrigo Maranhão, que é meu Escutou parceiro, e achou incrível. Escutou e falou assim, se tu não gravar essa porra, eu vou gravar. Aí eu gravei e chamei ele pra cantar comigo. Essa eu não conhecia, cara. Parte coração, aprende que tua missão nessa vida é sofrer, pobre coração. Dói no fundo do peito, dizendo que existe, mostrando que insiste em sofrer, em sofrer. Chora e bate mais forte e às vezes mais manso, que eu mesmo não canso de me apaixonar. Bata e se deu direito de gostar de alguém, que eu dou um jeito de gostar também. Sou teu companheiro até no sofrer. Mas vê se de vez em quando, em vez de chorar, você ri um pouco, que é pra compensar toda essa tristeza que é de nós dois. Bata e se deu direito de gostar de alguém, que eu dou um jeito de gostar também. Sou teu companheiro até no sofrer, sofrer. Mas vê se de vez em quando, em vez de chorar, você ri um pouco, que é pra compensar toda essa tristeza que é de nós dois. Uma coisa mais linda, cara. A tua relação com essas harmonias, assim, que marcam o teu trabalho de compositor, vieram como, cara? Nesse momento é totalmente intuitiva, né? Totalmente intuitiva. Quando eu entro pro Cobra Coral, isso eu fiz ainda no Pedro II, fiz pra uma namorada minha. O que fazia a tua cabeça nessa época? Cara, era muita coisa, sempre fui muito diverso, né? Diversificado meu gosto, e pago por isso até hoje, que ninguém consegue me encaixar em prateleira nenhuma. Se pegar né? os trabalhos com banda, e como produtor e como compositor, é aberto pra caramba. O range é né? aberto, e eu gosto disso. E eu gosto disso porque acho que minha escola, assim, principal de vida é Caetano e Gil, que são os caras que nunca são inclassificáveis. São talvez os primeiros a gente chama de MPB, mas... Talvez, né? Porque Caetano flerta com Tim Maia, mas com Vicente Celestino e com Bob Marley, e com Strokes e com Bob Marley, quando... O primeiro reggae feito no Brasil é Caetano, né? E um reggae em 3, né? Walk Down Portobello Road, sabe? Aliás, esse disco é maravilhoso, né? Foda. Aliás, está sendo fazer 50 anos, né? Desse disco? 50 anos esse ano. Esses são aqueles discos que na época não se deu tanta atenção e hoje a gente olha pra ele com por acaso, isso que eu tô dizendo. Essa minha irmã né? me levava pra lugares onde os caras tocavam as canções todas desse disco, do Gal Fatal, do Transa. Eram dois caras, era um casal, Silvinho e Celso. Os caras eram tocavam violão super bem. Depois viraram contadores. Um era psicólogo, o outro era administrador de empresa. E os caras tinham um gosto musical bizarro, assim. E minha irmã me levava para esses ambientes. Mas o que eu digo, então eu sempre fui formado nessa diversidade. Umas músicas ali, quando eu tinha 16 anos, são bem influenciadas pelo Raul. Assim, que a Era do Macaco era um negócio meio que parecia meio um nonsense, uma balada meio rock, mas eu estava ligado nesses caras ali da minha rua que tocavam tudo, como eu te falei, tocavam de Beatles com excelência, tocavam muito violão, tanto aquele violão cabeludo do João Bosco quanto as harmonias dos Beatles, que eram, né, os rockinhos, que ninguém considerava rockinho naquela época, são, né? A gigância que ele sabe. Então, para mim, não tinha isso que eu estava ouvindo. Estava ouvindo Cartola e estava ouvindo Deep Purple, Uriah Heep. Você estava ouvindo rock and roll também, o punk e tudo. O punk ainda não, né? O punk começa um pouco... porque é um pouquinho depois ali, né? Começa na Inglaterra até nessa época, mas eu só fui conhecer o punk em 80 Fui conhecer o punk em São Paulo. Essa história é muito boa. Contei. Foi daí que eu fiz o Urge, que é uma banda de rock and roll
que eu fiz em 84. Eu estava com Asdrubal, a gente estava tocando em dois espetáculos. À tarde a gente tocava com Manhãs e Manias num espetáculo que era um infanto juvenil pastelão, e à noite com Asdrubal. Já emendava direto, ficava direto lá no Sesc, sábados e domingos. Quer dizer, Asdrubal de quinta a domingo, infantil sábado e domingo. Aí um dia chegando de tarde para tocar com Mães, cara, tava um tumulto cheio, o Sesc, lá no fundo da rua do Sesc Pompeia, um palco montado e a porrada comendo no palco e a porrada comendo na plateia. Era o festival Começo do Fim do Mundo, que é um clássico do punk rock brasileiro, né? Onde estava Inocentes, Garotos Podres, e tem até um LP dessa época que é a Invasão dos Bandos Sub. Foda, muito bom. Falei, caralho, que coisa interessante, os caras com dois, às vezes um acorde, às vezes três, às vezes dois, música de 50 segundos e um papo muito reto. Eu falei, gostei disso. Vou querer fazer um... Cheguei, aí voltei pro Rio em 84 e montei o Urge, que era a banda que, né, fez clássicos, tocaram na MPB FM, na MPB não, na Fluminense. A fábrica de idiotas não para de funcionar. Fábrica de idiotas não para de funcionar. Fábrica de idiotas não para de funcionar. Com suas hipóteses, frases preparadas, ideias solidificadas. Tudo babaquice, 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 tudo! Cara, mas a Pena de Vida tem essa influência, né? Aí a Pena de Vida já tem essa influência, mas com um pouco, uma coisa mais brazuda, que é o funk, né, Tim Maia? E a Plap, a própria Eu Plap, amo essa música. A Plap, o Sidon tem a melhor definição pelo Zé Parede, né? Quando a gente estava divulgando o primeiro série de shows do primeiro disco no Ballroom, filipetando, e aí chegou um gringo, eu com megafone, os caras tocando percussão, fazendo a praia Leblon e Ipanema ali, o cara, what kind of music you play? Sidon, Brazilian Batucada with rock and roll pressure. Boa definição. Não é? A primeira vez que eu ouvi essa música foi no Ecosom, que vocês ficavam ensaiando na sala do meio full, vocês ficavam lá direto, né? E era uma porrada, porque era meio muito ensaio, eu acho que vocês ensaiavam muito. A gente não tá surdo, graças a Deus, não tá totalmente surdo. Porque vocês estavam lá sempre, eu me lembro que a gente ia lá 2 vezes por semana, vocês estavam sempre ali. E era uma paulada. A Pena de Vida, era uma paulada. Eu assinei a pena de vida, sou a favor da pena de vida. Se o sujeito cagou, pisou na bola, tem que resolver aqui, não pode sair fora, tem que encarar e cara a cara. Cortou barato, paga caro, mas paga vivo. E vai correr, 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 e vai correr perigo. E vai correr, 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 e vai correr perigo. Sabendo que comprou uma carteira permanente de inimigo. Essa música eu faço antes do Urge. É uma passagem. Então tem a ver isso mesmo, né? Depois do Urge, antes da parede. A passagem de uma coisa para outra. Sabe como é que eu fiz essa música? No ônibus Rio-São Paulo. Meus filhos pequenos, eu tinha separado da mãe deles, voltaram para São Paulo. E aí eu indo para São Paulo de 15 em 15 dias cuidar deles e ouvi uma notícia no rádio, ouvindo rádio no ônibus, que o Amaral Neto tinha entrado com um projeto pela pena de morte. Falei, que pena de morte, caralho? O negócio é pena de vida. Vacilou, tem que pagar aqui. Aí você fez isso no ônibus, a melodia veio direto? Tudo, assim, tudo. Tem 2 histórias dessas de letra e melodia virem direto, gravava num gravadorzinho que eu tinha um Walkmanzinho que gravava. O Fazer o Que também é assim. Sem o violão? Sem violão, sem nada. O Fazer o Que também sai assim, eu posso contar depois a história também, que é uma música que saiu toda versada, é meio uma história pessoal. Se fala muito sobre isso, dessa ligação ou espiritual ou simplesmente a capacidade de capital que tá no ar, né? Com Fazer o Que eu fico pensando, eu falo assim, pô, cara, isso chegou pra mim de uma maneira, eu acho que eu fui só o cavalo, como diz lá em algumas Passou e você montou ali, né? Não, eu fui o cavalo, a música montou. Quer dizer, muito se fala sobre isso, né? Muitos artistas falam, cara, eu acho que a sensação é de que eu recebi uma determinada... Ganhei, pelo menos. No caso, Fazer o Que era uma história minha, eu tinha ido fazer uma cavalgada com um amigo, estava numa época que eu não sabia se ia continuar fazendo música ou não, mas aquilo me encantou tanto, a gente fez cavalgada mesmo de uma cidade para outra, juntou com um monte de cavaleiro, e na volta era de noite,
frio pra caramba, cavalgando 15 quilômetros, uma cavalgada longa. Eu fui abusado, que eu não andava de cavalo desde criança. E cheguei, ele me levou na rodoviária de Barbacena, eu voltando, peguei sabe esse negócio de guardanapo, de lanchonete que você vai tirando assim? Tirei, peguei a caneta e escrevi o fazer o quê? Ela saiu assim, tipo, inteira, versada, com melodia. Eu tava sem violão, sem nada. Veio a melodia inteira. Melodia é a letra que ela tem uma versagem que parece um pouco de algumas formas de repente. Porque ela faz assim, ela vem A, B, B, C, C, D, D, E. Ela não repete rima. E a rima repete no meio da estrofe, e a última rima de uma estrofe rima com a primeira da seguinte, e assim vai acontecendo. E aí quando você pegou o violão, você já tocou? Já, porque ela era um repente de melodia muito reta, né? Prende as coisas faíscas da ferradura na minha cabeça dura e foi no lombo do cavalo. Ao galopá-lo fui salvando minha vida, que eu achava já perdida pela esquina do mundo. De vagabundo, poeta tem muito pouco, menos médico, mais louco vai enchendo a cabeça. Pra que apareça agarrada no seu verso, ideia pra um universo mais tranquilo e mais humano. Traçando plano, reta curva, oladeira, bosque invade, a ribanceira vai seguindo o arquiteto. Se tem método com bala de gentileza, isso só me dá certeza da nobreza que dá certo. Eu vou fazer música pra enriquecer os corações do planeta. Basta um papel e uma caneta. É muito bom que o primeiro disco de um artista é a coletânea de tudo que ele fez até aquele momento, né? Tudo de melhor. Ele de é melhor. bobo, né? Ele pega o melhor e fala assim, vou jogar isso aqui fora. Tudo que ele acha melhor. A tua relação com música e letra, porque essa é uma curiosidade de muita gente. Nesse caso veio tudo junto. Isso, mas você é um cara que escreve, depois pega o que você escreveu e tenta criar melodia, ou normalmente esse processo é violão e caneta ao mesmo tempo, assim? Hoje em dia já vem de muitas maneiras, mas, por exemplo, Parte Coração, que eu toquei, né, que a primeira veio tudo... Eu precisava do violão, eu ia criando a melodia e a harmonia junto. E depois vai construindo a letra em cima. Quase tudo junto mesmo, era meio junto. Vou mexer aqui que o ar mexeu um pouquinho. E eu fazia tudo muito sozinho, né, nessa época. Nave Louca, que é na mesma época que Parte Coração. Tem uma que é inédita ainda que eu posso tocar depois também, que eu acho uma música também bastante bem acabada. Depois eu fui me aproximando de parceiros. Que eu me lembro assim, o parceiro primeiro que apareceu assim, que o cara quando me procurou, eu falei, pô, esse cara quer fazer música comigo, foi o Zé Renato. Isso é maravilhoso. Que eu achava ele incrível, um cantor incrível. E como que ele te achou? Cara, não me lembro quem foi que fez a aproximação. Se foi o Juca, pode ter sido o Juca Filho, que é meu amigo também da época do Boato ali. E o Zé e o Juca são parceiros com o Cláudio Nutti de maiores sucessos do Brasil, que é atuada, né? Vem, morena, ouve comigo. Aí ele me procurou e falou, pô, eu tô fazendo um disco, tô com uma música aqui. E o Zé tem uma coisa muito bacana. A gente hoje em dia tem, sei lá, 15 parcerias. E na nossa parceria, sempre a melodia dele e a letra é minha. A nossa parceria é assim. O Zé não faz letra. Assim. Ele não faz letra. Ele às vezes até vem com um título, ele vem com uma... Ele canta com a prosódia, tipo o Caboclo, que é nosso sobrenome, aquele... Ele canta sempre de um jeito que me inspira. Já sugere o som, né? Já tem palavra. Já tem palavra ali. E a gente... Por exemplo, com o Renó, que é um senhor letrista, professor de literatura, sempre ao contrário. Sempre a letra é do Renó e a música é minha. Agora, nessas duas parcerias especificamente, 2 vezes eu mandei a letra para o Zé e ele musicou, mas a maioria das vezes ele me manda a melodia para eu pôr letra em cima. E ele é severo com... Não. Porque tem melodistas que querem que seja perfeito, né? Não. Inclusive porque às vezes a palavra tem que deslocar um pouquinho por causa da sílaba tônica. E pra ele tá tudo bem. Tá tudo tranquilo. E com o Renó, eu mandei uma coisa que é raríssima pra mim, que é fazer música sem letra. A primeira que a gente fez foi a Roberta até que gravou. Com início, meio e fim e mandar. Tinha feito isso aqui, era uma brincadeira. Aí mandei pra ele, aí ele
eu falei, pô, são minhas canções que eu fico brincando no violão, que eu chamo de sambaden, são minhas inspirações a partir dos sambas do Baden. Aí ele foi buscar um negócio do Vinícius do Baden e virou uma música que é um sucesso com a Roberta, né? Não há abrigo contra o mal, nem sequer a ilha idílica na qual a mulher e o homem vivam afinal. Qual se quer, tão só de amor num canto qualquer. Erra quem sonha com a paz, mas sem a guerra. No caso do Renaud foi sempre letra dele, e duas que eu mandei a música, que eu nunca faço música sem letra. E fiz e mandei pra ele, ele botou, depois ele começou a me dar letras que eu comecei a botar as canções. Com Lula Queiroga eu faço tudo misturado. Com Cabelo do Boato a gente faz tudo misturado. Com Luke Luciano, que é irmão do Lula Queiroga, em geral ele me manda letras muito boas, eu acabo me metendo um pouco nas letras, fazendo as adaptações, depois ele dá as mexidas na melodia. Os processos foram ficando bem diversos, Bem né? diversos, e é bom porque pra mim isso enriquece, né? Assim. Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi falar de Pedro Luiz foi naquele momento ali de Humaitá pra Peixe, né? Que a cena era diversa como um todo, né? Porque a gente tinha aqueles anos 80 que era super inspirado nas coisas de fora, e quando você chega naquele movimento ali que tinha CEP 20 mil, aquilo tava fervescendo e era uma mistureba maluca, era rock com música brasileira. O Bruno foi maravilhoso ali, incrível, né? Porque ele deu voz pra toda uma geração, né? A Plap aparece no CEP 20 mil por uma encomenda do Michel Melamed. Na verdade, ele me conhecia dos ensaios do Sovaco, dali do CEP mesmo, que eu ia lá fazer as coisas de violão e voz, umas coisas doidas, né? Sempre umas coisas experimentais. E um dia ele me chamou, pô, você não quer fechar o aniversário do CEP com meia hora de música dançante? Aí eu chamei Sidon, o CA, que viviam botando pilha de eu fazer um trabalho voltado para as minhas canções que estavam espalhadas um pouco no Boato, um pouco na Arícia. E aí eu chamo o Mário Moura, que tinha parado de tocar, para fazer o baixo. O Sidon, como eu tinha dado a ideia de usar um recurso que um amigo nosso recuperou, que era de desmontar a bateria, o Antônio Saraiva, o Sidon falou, vamos chamar mais um percussionista, o Celso, que aí cada um fica com grave, médio, agudo. Fizemos o negócio da parede. A gente estreia no CEP em março, ou abril. E em junho, no Humaitá pra Peixe, acho que junho, julho, a gente é contratado pela Warner. Ah, foi assim. Não sabia que tinha sido assim. Então o Bruno Levison tá na história de vocês aí, né? O Michel é o padrinho principal e o Bruno, porque... Como eu já fazia... Nesse Humaitá pra Peixe eu fiz um espetáculo triplo no mesmo dia, que era Plap, Pedro Luiz da Parede, né? Abria, Boato, que eu ainda fazia parte, e Arissa, que eu era diretor musical e violonista. Então eu toco os 3 shows no mesmo dia. Você estava nos 3 projetos. E a Warner contratou o Boato e a Plap. Nesse dia, o Ronaldo levou o Sérgio Afonso para ver. E aí rolou. Liminha, tava todo mundo lá vendo. Esse primeiro disco saiu pela Dubas Dubas Warner, com né? preferência da Warner, tanto que a Warner exerce a preferência depois. Cara, a gente tem que exaltar esses selos dessa época, porque... Ronaldo fez uma coisa brilhante. Era muito heróico, né? Ter um selo naquele momento. O que acontece? Né? O selo era heróico, mas o selo, na verdade, era o diretor musical do nicho. Porque o diretor musical naquela época, depois tivemos Tom Capone, que é um caso à parte. Sim. Mas o diretor musical naquela época era um cara que estava mais preocupado, talvez, com quem tivesse na prateleira que vendia disco de ouro. E aí o filtro de pegar um artista que estivesse começando, o selo fazia. A MPB do João Mário, a Dubas do Ronaldo e vários outros. Penny Smith tinha uma incrível. Exatamente. Também. Como é que era o nome? Rocket. Acho que é isso. Rocket. É. E depois a Trama fez isso, mas né? Aí já com investimento de gravador, investimento de VR. Né? Mas esses selos eram muito heróicos, cara. Era muito guerrilha, né? O Ronaldo ia tudo, né? O Ronaldo que leva o Ney pra ver o show da gente no Ballroom. Que vai gerar o Vagabundo lá na frente. Mas antes do Vagabundo, o Ney grava com a gente no Astronauta Tupi, só que não tinha mais música. Verdade, Já estava tudo gravado. E o Ney estava gravando no A, do AR, e a gente no B. E o Ney foi visitar, um dia chegou lá, estava a Arissa gravando comigo. Aí no outro dia ele foi, estava Fernando Abreu. Aí no terceiro dia que ele foi visitar, estava o Lenin. Ele falou, tu não vai me chamar para cantar nesse disco, não? Maravilhoso. Eu falei, vou, claro. Só que não tinha mais música, tava tudo pronto. A gente inventou uma música que era Caramujo Já, que é uma vinheta. Ele cantou, aí 2 anos depois ele grava
no Olhos de Farol, 2 das músicas do Astronauta Tupi, Miséria no Japão e Fazer o Quê? Ele grava a parede tocando Suzano, foi bem bacana. E em 2002 a gente faz o Projeto MPBR, que era um projeto bancado pela BR, que juntava um artista consagrado dando uma bênção para um artista que estava chegando. No Canecão. Aí já foi bizarro. Era show da Plap, com o Ney cantando 5 músicas com a gente. E a plateia foi a loucura. E todo mundo, vocês não vão fazer um disco juntos, vocês não vão fazer um disco juntos. Aí começou a conversa com o João Mário, falar com o Ney, vamos fazer. Aí o Ney falou, tá, vou fazer o disco, mas não quero fazer show, não. Aí fizemos o disco, mas na hora que o negócio ficou pronto, ele mudou de ideia. Mas esse projeto é lindo, né? É bem bonito. É engraçado que esses discos todos aqui do processo que você conheceu o Renato, eu ouvi no carro, quando ficou pronto, mas é aquele disco que você ficou ouvindo as mix sendo feitas, os arranjos sendo feitos, porque eu ficava na minha salinha ali e ouvindo. E que a mix é construção de arranjo também, nesse caso do processo da gente, né? De coletivo, né? E do próprio Renato, do que ele sugere como som, que era uma escola que a gente já tinha pego com o Tom, né? O Tom, quando vai gravar a Plap, a gente era uma banda de forró. Mas ele também estava no início da carreira dele, né? Estava no início da carreira dele, médio, né? Como um produtor consagrado, sim, mas o cara já tinha feito muita coisa. Mas não era aquela grife Tom Capone. Não, eu lembro que eu vi um disco do Márcio Melo, que era Tom Capone, aí logo depois eu ouvi de vocês. O Renato cantando as canções italiano, que acho que assina o trilha, mas a produção, metade é do Tom. Não vou falar de outros discos que eu vi também, que aí pode ser constrangimento que talvez ele não gostasse que contasse, mas vários discos eu vi que ele que realmente produziu. Porque o Tom tinha isso. Eu encontrei o Vitinho, que é um dos caras que o Tom formou, né? Vitor, e junto com o Fabiano, França, são crias do Tom. E a gente ficou lembrando muito dessas coisas, né? O Tom era muito generoso com isso, né? Ele fazia as coisas. Antes ia para os shows do cara, pro show do Oswaldo Montenegro, pro show de não sei o quê, e falava: posso fazer o som de guitarra desse show? Posso fazer o som de baixo desse show? E ia torcendo os botões ali e fazer aquele som bizarro de PA. E depois de gravação. E assim, foi um cara que foi mergulhando, fez muita coisa ainda sem ser acreditado. A parede, eu até achei que era o primeiro que ele tinha assinado, mas o Vitinho me falou que não foi do Little Quail. O primeiro que ele assinou. E talvez um dos Raimundos. Que ele assinou assinando mesmo. E o da Plap também, que aí ele, né, ainda estava no AR nessa época, gravamos lá, foi. E ele tira som da banda já de uma maneira que é o produtor arranjando. Primeiro bota um som de rock, que a galera era do rock, né? Tira um som dali, zabumba, surdo, pensa numa maneira de gravar, gravava surdo no Soundlock, com uma pressão do cacete. Aí gravava naipe, que foi uma coisa que depois a gente acabou desdobrando no monobloco, né? Mas assim, gravava 5 caixas, 5 surdos. Você ali percebeu que ele era especial? Muito especial. Muito especial. Você que é ligado em som, qual uma história, assim? Porque você gosta da coisa do tirar som, né? Você curte o processo. Conta alguma coisa que você fala assim, putz, cara, o Tom era foda. Vou contar uma de ao vivo, então. Tá. Não, o negócio dele é que ele falava que o botão tinha que estar mais de 2 voltas pra direita, né? A gente tava fazendo um show no... Ele chegou a fazer som algumas vezes pra gente, mas depois, quando a carreira dele começou a ficar muito complexa, quando a Plap estreou, ele já era diretor artístico da Warner, então não dava ali pra gente contar unanimidade já, né? Naquele instante. Totalmente. E aí a gente foi fazer uma temporada no Hipódromo Up, e o Tavinho, que era um técnico que já experiente, era jovem, mas muito experiente, já tinha feito muita coisa, tava fazendo som da gente. Então foi na passagem de som, aí tá vindo não sei o que, aí o Tom encosta do lado dele, aumenta essa bomba. Aí ele, aumenta esse grave aqui. Não, daqui eu não passo porque foge às especificações do manual da mesa. Aí o Tom, tu sabe o que eu faço com o manual da mesa? Eu rasgo e jogo fora essa merda. Aumenta essa porra. E ficou bom? Ficou foda, porra, cara. Porque ele era ousado, né? Não ia fazer um negócio que ficasse ruim. Só achava que tinha que forçar os limites em alguns lugares, porque não é o que a mesa, o manual especifica. Eu quero esse som.
Ele estava atrás intuitivamente E ao daquilo, mesmo tempo né? fazia um negócio macio com radicalidade, como o primeiro disco da Maria Rita, né? Esse disco pra mim é um Cara, você primor ouve, de som. é bom de ouvir de fone esse disco, né? Porque é um absurdo. Esse disco pra mim é um dos melhores discos um absurdo. dessa década. E é inclusive. demais, porque ali foi um desafio pra ele. Ele não conhecia MPB. Eu lembro da gente conversando, ele falou, cara, eu nunca produzi MPB. Tinha feito uma produção do Gil, meio assim, né? Uma do Milton, mas tudo sem saber. E ao mesmo tempo, aí foi ouvir, né? E um disco com uma pressão danada, porque era a filha da Elis, né? Exatamente. Eu sou um cara que eu acho que o repertório é muito importante, né? O primeiro disco de vocês é impecável, da primeira, tanto que foi muito regravado depois. Foi né? regravado e muito reverenciado pela crítica Exatamente. e pela opinião pública. Como né? que foi a escolha desse repertório? O Tom participou da escolha? Não. A gente chegou com tudo pronto. Na verdade, era basicamente o show que a gente fazia, a estrutura do show que foi lá no CEP 20.000, que era Soul, Fazer o Quê, Nave Louca, Miséria no Japão, Pena de Vida, Cai no Swing. Algumas dessas músicas eu já tocava tanto no trabalho da Arícia quanto no do Boato. Aí foi entrando mais um pouquinho, entrou In The Rain, que é minha e do Antônio, Chuva de Bala, que foi feita já mais perto do disco ser gravado. E Máquina de Escrever, que é a única música que não era minha que eu gravei, que foi a música que tocou na rádio, inclusive, tocou nas rádios. Tocou bastante em rádio Tocou nas MPB rádios adulto contemporâneo. Tocou bastante. Eu lembro do João Bosco, quando ele encontrou comigo, falei, cara, eu fiquei ouvindo, achei que era Cássia Eller, me falaram que era você. Eu achei tão bonito aquilo, aquele seu timbre, ele ser cantando naquela região que não era o que eu esperava de você, né? Essa é a história. Não, e a tua voz tinha muita personalidade, tem até hoje, né? E eu me lembro que nessa Alguma época do coisa Ecossom a gente tem que ter, né? tinha um drive, que eu acho que depois você foi buscar aperfeiçoar a voz, você foi dosando esse drive, né? Mas no exatamente. início era só uma pressão, porrada. né? Para inclusive encarar aqueles monstros ali tocando Alto prato com pra maceta, caralho. né? Tocando China com maceta de surdo, né? Então o Tom, na verdade, sempre que eu escolho, eu não conheci o Tom, só de Oi Tudo Bem no Jam House, então é uma curiosidade minha. Mas sempre que eu pergunto sobre o Tom, vem essa coisa dele respeitar muito o que tinha, né? De, pô, o show já tá rolando isso, vamos por esse caminho. E pelo que você tá me falando, aconteceu isso também nesse primeiro disco de vocês, né? Sim, mas ele descobriu, porque como era uma coisa... Todos gostavam de som, né? Vou dizer especialmente até o Mário e o Sidon, Mário Moura e o Sidon Silva, dois dos integrantes da Parede, sempre foram muito ligados em som, em microfonação, sempre foram, já sabiam um pouco e foram aprendendo, como depois quando viemos trabalhar com o Dindo, sempre a conversa de o que eu imagino, o que você sugere e chegando aos conceitos junto, né, de como microfonar, com o Martal também, quando a gente foi gravar o Vagabundo. Cara, tem histórias maravilhosas disso. E o Martal gosta, né? No processo do Vagabundo, que foi todo começado na casa do Ney, a gente gravava tudo com um MD da Sony que eu tenho, que tem um microfone que tem os 120 ou 180 graus, um microfonezinho da Sony, estéreo. Pra quem não sabe o que é um MD, é um mini disc. É né? mini disc, eu tenho até hoje lá em casa. Isso durou muito pouco, né? Muito pouco tempo, muito pouco. Talvez menos só o videolaser. Esse eu nunca tive. Acho que Era caro o videolaser, né? Era caro. Mas o MD, a gente tirou um som nos ensaios da casa do Ney da Zabumba, tão bizarro com aquele microfone, que a gente levou ele pro estúdio e com não sei quantos microfones, isso é até uma zoeira que a gente faz com o CA até hoje, que eram 8 microfones para tirar o som da Zabumba e o mini disco tava vencendo. Tava vencendo. Aquele ali do chão tava vencendo. Então tem essa curiosidade que a gente sempre teve, essa instigação de, às vezes é o microfone que é o clássico, mas às vezes é o estranho, é o inesperado. E o Tom gostava da experimentação, Nesse sentido, ele né? gostava muito da experimentação. Gravei a voz do Miséria no Japão, eu gravo com microfone de gaita. Olha E só. tinha todos os microfones lá, os C10, os 87, Não é o porque 47. tem o mais caro, você tem que gravar com o mais caro, né? Gravei com todos, com os mais caros também, inclusive porque minha voz naquela época tinha muito pouco corpo de grave, então era uma preocupação do Tom achar que podia dar o corpo que eu queria ouvir, né? Mas eu não gosto de nenhuma das vozes, eu só gosto das vozes de disco da gente, só do que foi feito aqui com o Renato, do Ponto Enredo. Só gosto das minhas vozes a partir do Ponto Enredo. Aquele Nem no primeiro Vagabundo disco eu que você gosto. escuta, Nem no se Vagabundo. incomoda. Nem no Vagabundo. Porque é displicente. Uma displicência minha.
Falta de curtir uma onda como eu curto. Hoje em dia eu tenho equipamentos há alguns anos também, então eu curto ver como é que eu vou usar a cápsula. Tô dando de lado, tô dando de frente nela. Curte o processo mesmo de se É escutar. o resultado de quero fazer ela gritar, quero fazer ela suave. Eu fui pegando esse gosto até com esses amigos, com o Tom, com o Renato, com o Sidon, com todo mundo. Tomando esse gosto também por... E aí começa a pensar com o Felipe, que é meu amigo do Cobra Coral há 40 anos, que é um preparador vocal e tudo, né? Preparador de vida, um cara que sabe tudo de muita coisa, um cinéfilo, é um cara muito especial. Ao mesmo tempo, nunca quis mudar minha voz, né? Ele sabia que, você já tem uma assinatura, o que você quer que eu faça? E fomos encontrando de um jeito que hoje em dia... Até quando eu faço um trabalho sem ele, me dando suporte, ele gosta muito do resultado, porque ele sabe que eu peguei um entendimento de mim, do que é possível para mim. Quando eu quero ir para um lugar que eu não é muito meu território, como é que eu vou solucionar isso? Isso com os subsídios que ele me deu e que eu fui buscando aprimorar, né, também por conta própria. O Felipe é um grande mestre de muitos, né? Mestre. E um grande ele amigo. É um capítulo na história da MPB e do rock Brasil. O cara preparou discos, né? De Cidade Negra, Vanessa, Adriana, né? Fernanda. Sandy Júnior. Sandy Júnior. Pô, o cara é um... Roberta, né? Um cara importantíssimo na carreira da Roberta. Vem cá, a gente sai de Tom Capone, a relação com vocês continua, porque vocês lançam um disco pela Warner, mas aí caímos no Liminha, que é um cara que se divide muitas opiniões, porque eu acho que o Tom era muito unânime, né? Eu nunca vi alguém ter tido alguma Também coisa. Não. E é um disco bem diferente do primeiro. Eu me lembro quando na época eu ainda comprava disco, aí você compra, bota, não conhecia vocês, botava no carro, sempre ouvi música no carro, e era uma porrada. É um outro disco. Me conta como foi esse processo desse segundo disco. Eu acho que por causa do processo que foi bem complexo, bem sofrido, eu acho que o É Tudo um Real são 2 discos. Um até... que foi até nas faixas que o Liminha avançou bastante, quase até concluí-las, e outro que não. E para mim isso dá muita agonia, assim que... Você quando escuta ele inteiro? Quando eu escuto e quando eu lembro, né? Que foi um processo complicado. O Tom já era diretor artístico da Warner, né? Que era a gravadora do disco. Foi um disco que a Warner quis apostar muita grana, quis que fosse o Liminha, né? Que é um produtor incrível e um produtor que tem a ver com a minha história como compositor, né? O Liminha, eu sei que ele admirava minhas canções desde da Lata, da Fernanda, que ele produz uma parte, o Eu, uma outra. E eu tenho 2 músicas nesse disco, Tudo Vale a Pena, que é a minha da Fernanda. Que foi um baita sucesso também. Foi um sucesso, minha primeira música que fez sucesso, talvez. E o 2, que é minha da Fernanda e do Will, que era produtor de Soul to Soul, né? Um cara importante já na produção mundial. Então, ali começou uma proximidade com o Liminha e que continua depois quando ele vai produzir, que ele já tinha visto a Plap ao vivo, tinha visto minhas músicas, me chama lá porque o Rapa estava gravando e ele queria que eu mostrasse música e eu mostro Miséria S.A. E o Rapa grava e vira um puta sucesso. Aí, primeiro sucesso de disco que vendeu 600 mil discos, quando a Fernanda vendeu 100, depois 200 mil. 600 muda a vida um pouco, 600 mil discos muda a vida. Muda a vida. Né? Uma música que é só sua muda um pouco muda financeiramente, mais, né? Muda das pessoas olharem pra você como um possível hitmaker, né? Exatamente. O Miséria S.A. bomba com o Rapa, num disco que foi bombástico, que é o Rapa Mundi, esse é um né? grande disco Descasso, do Rapa, né? Descasso, só tem sucesso, assim. Descasso, foda. E esse acerto do Liminha, né? Por isso que eu fico com muita dor do processo ter sido interrompido, porque eu queria acabar aquele disco com ele. Eu comecei aquele disco com ele, eu queria acabar com ele, porque eu sei do que ele é capaz. Além de ser um puta músico, é um cara que sabe produzir sucesso. Quais são as músicas? Eu quero ouvir esse disco sabendo disso. Quais são as que ele foi chega quase até o final? fim? Mapa da Mina, Moça Bonita, Menina Bonita. O Real, que o Tom depois acaba dando uns retoques. E Aí é Meu Primo. Essa foi a que ele foi acho que mais ele até meteu o fim. a mão até o fim. Aí depois o Tom Mixa, que abre o disco, que é foda. Você vê que é uma mix radicalmente diferente, que é o Quebra Quilos, que o Lenine canta comigo até. E é o Tom que mexe. É o Tom que mixa finaliza. essa. Que é mais desse que o Tom mixa. O Imantra, que na verdade na primeira versão só saiu no disco japonês, depois quando a gente lançou uma coletânea a gente lançou aqui também.
Não me lembro o que mais que o Tom pegou ali de... E quando vocês saem do Liminha, porque essa história, se você puder contar, ela é uma história interessante. Que eu ouvi várias versões, e quando a gente escuta várias versões, sinal que tem várias versões correndo por aí. Né? É bom que a gente deixa a história oficial. Na verdade, eu sempre achei, durante o processo, que produzir um disco inteiro não era mais um desejo do Liminha. Já tinha produzido muita coisa. Então, e talvez estivesse num conceito que existe muito lá fora, né? Às vezes o disco tem um produtor central, um diretor musical. E joga para outros produtores. E chama outros produtores, e ele é mais faz uma mentoria e produz uma faixa ou outra também. É uma espécie de um AR. Exatamente. Né? E ele foi, inclusive ele foi... A IR na Warner, depois na Sony. Exatamente, né? ele, o Lulu, na época com ele também, né? O Lulu Santos. Então... eu acho que já tinha isso, e tinha uma forçação de barra da Warner que queria que ele fizesse, que o Sérgio Afonso apostava muito, Paulo Junqueiro, que já tinha saído, tinha ido para Portugal, falava, Sérgio, não perde o Pedro Luiz, não tinha... O Junqueiro foi muito bacana nesse sentido, assim. Mas o Liminha estava nessa, então ele... a gente lockout lá no estúdio, né? E aí, às vezes, ele... estendia o fim de semana dele fora do Rio, chegava, não ia até o final. E a gente lá no estúdio gravando. Quando estava com ele, andava de um jeito, quando estava só com o Fábio, andava de outro, com o Vitor de outro. Parará. E o negócio se arrastando, e ninguém, enlouquecendo, os caras enlouquecendo. Aí conversamos com ele, chamando ele para conversar. Tinha um papo super sincero, foi super bacana, maneiro, parará. E aí, mas aí voltou aquele processo complicado, e a gente não estava entendendo muito bem por quê. Comecei a conversar com o Simon, que era nosso empresário na época. E aí um dia a gente chegou lá, como a gente chegava sempre entre 9 e 10 da manhã. Aí o cara chegou, estava viajando, mas chegou. 3 horas da tarde, nada. A gente tinha começado a gravar. Vocês estavam ali embaixo e ele estava lá em cima. Aí vazou por uma pessoa que trabalhava para ele. Vocês são meus amigos, não quer dizer, mas a Warner tá com a dívida com ele, enquanto não pagar, ele não vai retomar. Eu falei, beleza. Falei, vamos embora. Aí saímos, fomos para casa de um de nós. Falei assim, amanhã a gente vai lá de manhã, vai encostar o carro do Nelson lá e vai tirar tudo, inclusive as fitas. Eita. Aí quando chegou, o assistente chegou, ele abriu o estúdio. Quando ele olhou, ele falou, ele entendeu o que a gente ia fazer. A gente falou, cara, pode dizer que a gente meteu a porrada, pode falar o que você quiser. Ele viu que ia rolar e não tinha o que fazer. Não né? tinha o que fazer. Aí levamos tudo. Aí depois acabou-se, aí deu uma confusão, ele ficou chateado, com toda a razão, porque... E aí muita gente, ligando para dar parabéns. Eu também queria ter feito isso. Eu falei, cara, eu não estou orgulhoso disso. Eu queria terminar o trabalho com esse cara. Eu acho ele foda. Eu também acho ele muito Acho bom. ele foda. Foda pra caralho. Eu acho ele foda. O cara é importante na minha história. As primeiras músicas minhas de mercado foram gravadas por ele com a Fernanda. Depois o Miséria S.A. Depois o Cidade em Movimento, do disco O Herê, que é outro disco que vende 600 mil discos, né? Esse do Herê é o... Nossa que senhora, é o Só Acorda Assim, a gente veio pra Cidade Negra, sacou? Essa você fez pra ele por encomenda. Fizemos por encomenda, eles nem sabiam. Eu, Cabelo e Beto fizemos e fomos levar para eles. Aí o Tony falando pra mim, tu é um filho da puta mesmo, fez uma música pra gente gravar, né? Foi de bicão, a gente fez de bicão, levou, o Liminha curtiu, o Parará gravaram. E o cara que eu queria fazer o disco com ele. Mas aí deu essa treta, a gente voltou para Nas Nuvens. O Fabinho continuou com a gente, gravando, o Tom mixou algumas coisas, né? Mas eu fiquei triste. Pra mim não é uma medalha de ouro, não. Mas esse processo nunca é legal, né? Quando acontece, né? Não é maneiro. Cara, que é foda, cara. Eu imagino também vocês com uma gravadora grande, naquele momento que a indústria era muito poderosa, vocês sabendo que eles iam investir, esse disco que não fica pronto nunca, deve ter sido uma angústia pra vocês absurda, né? Angústia porque eu ainda ganhava um pouco de dinheiro como compositor, mas os caras duraços, né? Querendo ir pra estrada, querendo trabalhar. E não tem disco, não tem nada, não tem trabalho, Exatamente. Né? Uma coisa que eu acho que é importante falar, porque tem esse momento onde o compositor ele começa a ser enxergado como o compositor, né? Uhum. Não são muitos que passam por isso, mas você passou também por essa. Eu me lembro muito claramente, de repente, Pedro Luiz, como Gabriel, Moura, né? Tem esses momentos. Eu me lembro que o momento era ti, como foi o
Totonho. E muda o olhar, né? Músicas que às vezes você manda e que ninguém vê, de repente, quando você já é o Pedro Luiz, as pessoas olham para aquela tua música que numa outra situação não teria nem sido escutada, né? Para quem gosta de trabalhar com isso e gostaria de ser bem-sucedido como compositor, o que você pode me falar, assim? A minha construção é muito, muito múltipla, né? E eu sempre falo isso, mas eu queria inserir minhas músicas. Eu falei, cara, é trabalho. Uma é trabalho. Tem que fazer música, ter boas relações. Eu sempre tive, hoje em dia eu tenho a minha editora, né? Mas eu passei pela Dubas, né? Que nas minhas primeiras obras, que além de ser o selo, foi a minha editora, com um contrato totalmente aberto. Depois passei pela Warner por um processo já com o Simon, que foi Advance. As obras que eu fiz desde que eu recebi o Advance até eu pagar são obras que estão eternamente na Warner. Tive esse processo que foi de 99 até 2007. As pessoas têm que entender, quando você tem esse adiantamento, você fica com aquela dívida ali, né? Fica, hoje em dia já é diferente. Hoje em dia você já pode fazer diferente, mas naquela época a Warner não tinha exceção, era assim. Era um contrato de mútuo, um negócio como se faz mais muito hoje em dia também. Mas eu gosto de todas as experiências. Em 2007, quando eu acabei de pagar minha dívida, eu fiz a minha editora, fiz a Astronauta Tupi, trouxe as obras da Dubas e de 2007 para frente, que eu compus muita coisa também, continuo compondo. Tudo é da Astronauta Tupi, que hoje em dia é administrada pela DEC, que é uma gravadora com quem eu tenho feito vários projetos meus particulares e que também cuida da minha editora, da Astronauta Tupi. Mas pelas histórias que eu já escutei que você estava contando até aqui, as relações humanas acabam fazendo uma grande diferença. Para mim fizeram né? muita diferença. Eu tenho muita queixa com todas as gravadoras mesmas, as editoras, mesmas que foram minhas amigas, de uma falta de proatividade. Eu acho isso ruim. De ir atrás, de ou me colocar, né? Sempre assim, chegaram para mim e o que foi importante as editoras entrarem na negociação que talvez eu não soubesse fazer sozinho como pessoa Isso física. faz Tomasse grande uma diferença. Fez grande diferença. Negociar então, bem. Eu agradeço a eles por isso, mas reclamo deles pelo que eu sempre achei que era uma falta de proatividade de ir para... Vamos ali, vamos botar num comercial, vamos ver nesse autor aqui. De vez em quando tem esses pedidos, mas eu sinto falta de ter mais. Entender o que está entrando no estúdio e ir atrás dos produtores e tentar colocar. É porque também tem uma briga, né, de foice aí, né? É muita gente, né? Claro. Mas eu acho que para um compositor que está começando, eu acho que essas relações pessoais tem que conhecer as pessoas, tem que estar nos lugares, né? Tem que criar relações, ainda mais hoje é mais simples, né, da gente chegar nas pessoas. Mas também não dá para ser um mala. Eu acho que é sempre Essa medida tem que... Essa medida, ela é complicada, né? Vem cá, esse disco, com essa grande expectativa, né? Vocês mixam com um tom, outro e vão terminando esse processo. O que acontece com esse disco comercialmente? Nada. Foi um puta dinheiro de estúdio, de advance e de promoção, vamos chamar assim. Vamos dar esse nome bonito, promoção, né? Tipo... Marketing. Marketing. Por exemplo, o Serginho encomendou a música para a abertura da Vila Madalena, da novela, que era uma novela que a cada dia da semana tinha uma abertura diferente, né? Um dia era uma música minha com a parede, que foi o Motoboy que eu fiz especialmente. Era a história... Era o tema, o Marcelo Faria era um cachorro louco que chamava, né? Como chama Motoboy em São Paulo. A minha música era para ele, né? Mas era abertura de novela, outra era Ana Carolina, outra era Lenine, LS Jack, e tinha mais eram 5 aberturas diferentes, com as músicas diferentes e um clipe diferente de abertura. Foi uma novela que ousou... E ficava revezando. Ousou nesse sentido. E aí, teve sorteio de Harley Davidson na rádio em São Paulo, associado a essa música. Ou seja, vocês se sentiram dentro da máquina mesmo. Dentro da máquina pelo menos a máquina estava botando dinheiro na parada. Mas eu acho que por esse insucesso no processo de não ter acabado o negócio com o cara que a gente começou, acho que isso criou um karma, uma nuvem esquisita nesse disco. E porque para mim ele ficou 2 discos. É diferente quando você ouve um Oblast Blonde, um Cabeça de Dinossauro, todo, que o Liminha fez o processo todo. São discos muito, muito coesos. Você ouve ele do começo ao fim, você fala, não tem uma faixa distoante. Aliás, eu acho que isso é uma característica do Liminha como produtor, Exatamente. Né? São álbuns muito coesos. Uma grande característica como produtor pop. E um grande músico, ele é um grande músico também, né? Um cara
toca muito bem tudo. E é bacana quando as coisas que ele tocou tambura, tocou sitar, tocou uma porrada de instrumento. É bonito as coisas que ele tocou. Ele já tinha tocado com a gente no Astronauta Tupi. O baixo de máquina de escrever, ele que toca. É o Liminha. Aquele baixo é o Liminha, da máquina da música. É engraçado porque tem um momento que as coisas se perdem, né? Discos que você ouviu mais no Spotify, a gente já não lê os encartes, né? Isso é lamentável, porque não Isso é há mais lamentável, encarte. Não é mais encarte. Inclusive porque eles não dão informação nas plataformas, porque eles não pagam conexo. Então não botam informação de quem é o músico. E para mim é por isso que eles não botam os músicos nos créditos. Será que é por isso mesmo? Para mim é por isso. Qual é? Bota por quem foi produzido, quem é o autor, quem é o intérprete, e não tem o guitarrista, não tem o baixista. Porque eu acho que isso amarra eles a uma obrigação de A contemplar. gente tem um processo de adaptação aí, né? De mudanças. Tem que entender o próprio produtor e o engenheiro de som que não estão, né? Não recebem absolutamente nada, né? O engenheiro de som, para mim, é a grande injustiça, porque na medida que a tecnologia foi evoluindo, eu acho que esses caras são... Nossa Senhora. Porque algumas vezes, quando a gente, né, reconhece isso, Renato assina produções comigo, né? Ou então pode botar como tocou algum instrumento, efeitos, ovinho. Botar na cadeia produtiva ali de arrecadação, né? Exatamente. Mas as plataformas não querem pagar o conexo. É uma complicação, né? Eu acho que a gente ainda vai ter, nos próximos 10 anos, muitas mudanças para que isso fique mais equilibrado, né? Porque também não era equilibrado lá atrás, né? A gente vem de vários desequilíbrios, né? Exatamente. Só mudou quem eu acho que pesou mais para um lado, quem ganhava mais antes reclama agora, né? Mas eu acho que o engenheiro de som, ele tem que existir. Eu acho que essa é uma questão mesmo. Porque ele nunca esteve. Então esse aí nunca recebeu dinheiro. E, pô, a gente tem mixagens que são históricas, né? A gente sabe que aquilo sem aquele mixer não teria sido igual, né? Vem cá, o que acontece na sequência desse álbum? Na sequência desse álbum, a Warner não quis seguir, a Warner queria que eu fizesse um disco solo, e nessa época, então, eu não quis fazer. A gente estava começando o projeto do Monobloco, que tinha feito uma experiência ainda antes de imaginar que viraria aquilo no Sesc Vila Mariana, em São Paulo, ainda misturado com o lançamento do Real. A gente fez uma oficina lá de percussão, que o Sidon e o Celso já faziam na ProArt. Que não tinha objetivo de virar o que acabou virando. Não, mas aí aconteceu uma coisa muito doida. O Sesc Vila Mariana estava inaugurando e tinha uma característica de sempre os espetáculos, fossem de dança, música, teatro, terem uma atividade que não fosse propriamente espetáculo na semana anterior ao espetáculo. E o Celso e o Sidon já davam aula na ProArt nesse formato, usavam percussão brasileira e basicamente escola de samba, para contemplar a diversidade musical brasileira. Quebra-Quilos, que é essa música que abre o É Tudo um Real, que o Lenine canta comigo, foi feita por um bloco de alunos do Celso da ProArt, que chamava Pancaducada. Foi uma música que eu fiz para o bloco dele. E aí a gente vai fazer a Vila Mariana, ia fazer o show, e o Simon chegou pra gente, Vila Mariana tem essa conformação, tem que apresentar uma atividade. Aí, vamos fazer uma oficina, tipo a que vocês fazem lá, só que com as minhas músicas, dos 2 discos, do Astronauta Tupi e do É Tudo um Real. Vamos adaptar para o instrumental de escola de samba. Cada um de nós 5 pegou 3, 4 músicas, fez umas partiturazinhas distribuindo no instrumental de samba. Vamos fazer uma oficina de 1 semana lá. Aliás, ideia incrível, né? Foi incrível. E aí foram muitos músicos. Desculpa. Grupos de percussão de lá, pessoas que estavam interessados, que gostavam da parede, que gostavam das minhas músicas, um público meio misto. E foi mó barato a oficina. E aí no penúltimo dia, no dia seguinte, a gente faria o show no sábado e os alunos dariam uma canja com a gente no bis. Só que no último dia a gente resolveu fazer um desfile pelas instalações do Sesc de surpresa, e quase deu merda porque os seguranças não sabem o que é isso. Só que ninguém pirou com aqueles alunos pelas instalações do Sesc. E foi mal barato. A gente chegou no Rio, eu e Simon fomos lá no Rio Arte, que era um órgão ligado à Secretaria Municipal de Cultura, que cuidava do Sérgio Porto, dos teatros do Rio, do aparelho cultural, do equipamento cultural do Rio. E aí eu e Simon fomos lá oferecer uma oficina permanente durante o ano todo de 2000, para formar um bloco de carnaval com instrumental de samba que contemplasse toda a música popular brasileira, a diversidade musical brasileira. A oficina foi um sucesso, a parede era muito querida, né? Eita, não, bati aqui, hein? Desculpa aí.
A parede era muito querida. Isso foi uma homenagem à parede, ó. A gente tinha aberto 2 turmas na segunda-feira, que o Sérgio Porto não abria na segunda, foi o dia que eles cederam pra gente. E foi tão bombástico que a gente teve que abrir mais 2 no Ecosom na quarta. E nessa formação do monobloco, fora nós 5 da parede, eu, Sidon, Celso e Mário, Tom Capone era um dos criadores do monobloco, proveu, emprestou dinheiro pra gente comprar o instrumento, Simon, que era a cabeça empresarial da parada, e Paulinho do Ecosom. Paulinho. Nós 8 éramos os sócios, os inventores da ideia monobloco que desembocaria no Carnaval de 2001. Uma oficina que aconteceria o ano inteiro, de maio até dezembro. E as primeiras apresentações do monobloco foram no final do ano no Malagueta e foram um fracasso. Tinha 300 pessoas na bateria e 20 pagantes. Jura? Aí a gente cancelou tudo para não tomar um ferro. Em dezembro, o Zé, dono do condomínio, ligou pro Simon. Aí o Simon ligou para mim: o Zé falou que vagou lá o condomínio em janeiro. O Suvaco foi embora pro Monte Líbano. Vamos embora? Vamos embora. Aí Simon já pensou 8 festas. Vamos convidar aí uma festa. Tinha convidado a Lenine, outro o Seu Jorge, outra Zélia, outro Funk em Lata, os 10 de ouro do Odilon, lá da Grande Rio. Mosca, cada dia tinha um convidado. Eram 8 festas. Pensa, a gente faz 2 e sua para botar 5 mil lá dentro, porque não tinha concorrência. O monobloco mudou a economia criativa do Carnaval do Rio de Janeiro. Foi uma ideia completamente revolucionária, né? Aí o que acontece? Primeiro dia de monobloco no condomínio era dia 3 de janeiro. Então, que era a data que tinha. A gente não tinha como divulgar, nenhum jornal, as redações tudo fechadas. Ele falou: cara, como é que a gente vai fazer? Aí o Simon bolou um negócio com os designers que criaram a marca da Plap do monobloco, de fazer 8 filipetas. Uma para cada dia. Aí tinha um negócio, uma promoção. Era acumulativo o desconto. Se você tivesse primeira com segundo, fosse apresentasse. Era um mosaico, era um puzzle. Você tivesse as 8 filipetas, tinha uma história. Fomos distribuir na praia, conseguimos uma matéria na capa do dia. Vocês mesmo foram divulgar. Nós. Guerrilha total. E guerrilha e pagando as pessoas também. Um Ia assistente junto, de né? produção, vambora, Baixo Gávea, praia, casa do caralho, fomos a tudo que é lugar. E aí, o dia, conseguimos uma capa no caderno D do dia. Era um dia que a gente falou: fudeu, era o dia da estreia do Rock in Rio 3. Era no mesmo dia. Eu falei: não vai ninguém nessa porra. Você achava que não ia ninguém? Não, todos nós achamos. Aí aconteceu uma mistura de coisa curiosa, que era o público da Plap, que era muito fiel. Eles vieram pra Zona Sul, que era um fenômeno da Zona Sul, a Plap, né? Vai, sei lá, no condomínio, começou aquele boca a boca. Na passagem de som, o primeiro convidado era o Herbert. Foi a última vez que o Herbert tocou antes do acidente. 1 mês antes do acidente dele. Caramba. Foi exatamente a última. Ele entrou de férias no dia seguinte. Essa história é muito triste. Essa história é bizarra. E aí... Chegaram as pessoas na passagem, só falou: parece que vai ter show dos Paralamas. Não, é Pedro Luiz Aparelho. Não, é Suvaco que tem aí as 6. Bicho, eu sei que de noite... Boca a boca. Teve que fechar a porta, porque tinha 2.000 pessoas do lado de dentro e 3.000 do lado de fora. E assim foi. Fudeu. Os 8 noites eram 2.000 do lado de dentro, 5.000 do lado de fora. Engarrafamento até o Baixo Gávea. Era um negócio bizarro. Eu lembro disso. Eu nunca fui muito de bloco, de baile de carnaval, de nada. Mas eu me lembro que todas as mulheres bonitas que eu conhecia estavam lá. Eu falei: não vou pra essa parada. Não, porque eu nunca gostei de muvuca, de lugar. Mas tava todo mundo lá. Virou a night, né? O que era de dia, à noite. Tava todo mundo ali. O Roger, tá todo mundo lá. Geral, o Roger foi convidado. Roger tocava com a gente, Caixa também, era nosso amigo. Ele e Cabelo foram convidados numa lagueta. A gente deu a forra pra eles lá também. Ele e Cabelo fizeram lá no condomínio também uma noite, que eles eram os convidados. Então aconteceu muito por acaso. Muito por acaso. E quando a gente viu que aquilo aconteceu, a gente foi malandro de administrar aquilo com cuidado, como uma pérola que o destino tinha entregue nas nossas mãos. E hoje em dia eu acho que é um legado carioca, legado do Rio de Janeiro. Eu acho que é um case, assim, porque
quando eu comecei a conhecer vocês aqui de fato, eu me lembro que teve um momento que vocês não tinham nem empresário, vocês eram um escritório mesmo organizado, com um produtor. A E eu me lembro que eu falava assim, eu não gosto muito de entrar no estúdio quando vocês alugavam aqui, eu não entrava, oi, tudo bom, tudo bom. Mas eu falei, pô, Renato, que foda, os caras têm uma estrutura. Eu falei, cara, tem escritório, tem tudo. E eu falei, pô, que case de empreendedorismo, porque é uma liberdade também quando você cria um projeto como imaginar, esse, né? Sem imaginar. E quando ainda não existia esse termo muito na moda, empreendedorismo, mas foi. E como foi essa experiência porque você sempre foi o artista, o compositor, etc. De repente você era o artista, o empresário, o patrão. Para mim desconfortável, para mim bem desconfortável. E eu nunca achei que a gente deveria ser. Foi polêmico entre nós, a gente era o empresário porque a gente era dono da empresa. Não, e o patrão, né? Porque tem todo que é um karma que não é muito bacana, mesmo porque a gente estava na estrada com todo mundo igual, dormindo igual, comendo a mesma comida, viajando no mesmo avião, na mesma van, isso sempre foi pra gente uma condição sine qua non, não tinha isso, vamos nós num carro, e ele nunca teve isso. Mas sempre eu achei que a gente estava errado, e acho que a gente errou no sentido de que a gente perde um pouco o timing artístico. Isso do trabalho artístico de vocês, né? Da Plap, a Plap acaba por isso. Para mim, a Plap... E ela, tudo bem, fez discos lindos, tem uma história linda e criou o monobloco. Mas acho que a Plap porque ficava eu puxando um negócio para acontecer, mas o outro era muito maior, né? Teve um momento... E é um lugar que é uma escola para mim também. Que tinha monobloco em mais de um lugar ao mesmo tempo. Tem, né? Ainda tem. Agora foi dobrado direto. Porque como a gente sempre apostou em não ser... É um trabalho de todo mundo, mas não... que todo mundo pudesse ter a liberdade de fazer todos os seus outros trabalhos, a gente foi fazendo um time que a gente trabalha com 15 no palco e tem 30 músicos disponíveis, que já se revezam. E aí uma época começou a pintar, 2 corporativos para fazer do mesmo dia. Temos 30 músicos, vamos deixar 15 músicos em casa? Não. Tem qualidade, bota 15 músicas aqui, 15 músicas ali, todo mundo ganha. E aí chamamos produtores para responder como empresários, porque eu acho muito desconfortável e acho desgastante se você não está concentrado na coisa artística. E acho que a Plap perde um pouco do bonde da história. Acho que depois do Vagabundo, que é quando o monobloco começa a bombar, era o momento da Plap. Ali talvez fosse a virada. A virada. Estocou para público do Ney bombado no Brasil inteiro, fora do Brasil. Era um negócio... Ninguém pirou com aquela sonoridade. Não, e você como compositor, você ia poder suprir aquele trabalho, né? Porque grandes bandas terminam às vezes porque não tem um compositor e não tem repertório, né? O que não é um problema pra você, né? Repertório não faltaria nunca, né? Eu gosto, isso me instiga. E quando tem uma encomenda, uma coisa específica, isso pra mim funciona muito bem. Funciona. O deadline, o tema... Isso para mim funciona muito Ou bem. uma coisa muito grande, nova, de um lugar que você ainda não entrou. Exatamente. Mas essa experiência, o que você tira dela pro artista Pedro Luiz que continua na estrada, que compõe, que faz show, disso tudo que aconteceu? O que você tira de experiência? Até porque virão outros empresários, né? E o que mudou na relação com os próximos empresários que vieram? Sempre aprendizado, né? Na verdade... Tem uma coisa que muda. Eu viro cantor do monobloco. Eu cantava uma música ou outra no monobloco. Quando o Sergião sai, e sai muito inesperadamente, eu me vejo obrigado a virar cantor, e o Fabão, que cantava algumas coisas também e tocava, vira o cantor junto comigo. A gente fica de frente ali. E aí eu tenho que aprender porque lá na Plap eu era. Minhas músicas eu ali... Mais confortável. Defendido pelo violão, pela guitarra, parará. Tive que aprender um comunicador. E foi isso. Pra mim, eu agradeço muito pelo destino de ter jogado isso na minha vida. Porque vira um animador de festa. Eu sou animador de festa, ou de show com plateia paga, ou de formatura, ou de casamento, do que for. Cara, eu fui com o Renato num show desses na Fundição Progresso, eu fiquei chocado com a magnitude que aquilo tinha se tornado. Era um negócio absurdo. Quem não conhece, tô falando isso porque tem gente que não conhece. A Fundição do Progresso. Quantas pessoas tinham daqueles eventos? 4, 5 mil. E todo mundo... E ali você tava de frontman mesmo, tive né? que tomar, até hoje, por exemplo, mesmo eu tô trazendo vários cantores jovens, que a gente acha que o monobloco é um legado mesmo, caiu na nossa mão, mas é um case carioca, uma história carioca, e que tem que ir embora pra frente, continuar. A gente é o dono, mas
Ele tá aí. Biguli tá lá. Ele tá aí, nosso Biguli, amado Biguli. querido. Pedro Quental, que foi fazer... Que era um cara que cantou no Suvaco, cantor, um cara que estudou comigo na Unirio, um puta cantor, né? De blues, mais dessa praia, mas que chamou pra ele também, foi fazer um sub do Fabão, acabou ficando como E o cantor. Fabão era rock and roll, Rock né? and roll, Era uma da mistura muito bruxa. interessante. ali Foi um cara que foi né? aprender a cantar samba no monobloco. Não era o universo dele. E que O próprio- também o aprendeu a próprio ser esse Serjão, frontman e animador o de próprio festa, né? Serjão, o próprio Serjão. O Serjão tinha uma inteligência muito específica, com humor, né? Além de cantar pra caralho, ser uma figuraça. Meu amigo, eu que chamei ele pra cantar no monobloco, ainda quando a gente tava fazendo as oficinas. E aí Biguli entra, e agora tem outros jovens sendo formados, né? O Biano, que já está com a gente há muitos anos, que é um menino de Bauru, incrível, canta em outros blocos do Rio também, mas chega de uma maneira muito doida. Ele foi ver um show meu em Curitiba com a Parede, ele falou, pô, eu sou de Bauru, tenho um trabalho chamado Pretinho Básico, eu gosto muito das suas canções, eu queria te chamar para fazer uma participação comigo no meu trabalho. Ficou aquele negócio, e de vez em quando ele mandava um recado. E aí, numa promoção de um dos anos do Monobloco na Fundição, a gente, com uma companhia de turismo, que foi um dos aportes que a gente tinha ali de grana, a gente resolveu fazer uma brincadeira pelo Facebook, fazer uma promoção. As pessoas gravavam um vídeo tocando algum instrumento em casa e mandavam pra gente, que a gente ia selecionar os 5 melhores, desses 5 melhores, um melhor, a gente ia botar em votação entre a gente com peso e o público da gente, os batuqueiros, para trazer ele pro Rio para cantar com a gente na Fundição. Ai, que legal. O Biano ganhou, só que o Biano mandou ele tocando surdo e cantando Miséria S.A. Eu falei, pô, vamos botar esse cara pra dar uma canja. Vamos botar... Aí eu liguei pra ele, o que você quer cantar? Escolhe umas 3 músicas pra você cantar. Ele falou, pô, vou cantar lá na Fundição com aquela... Imagina vai. a emoção do cara. Aí foi uma emoção. Aí quando começou a pintar esse monobloco dobrado, eu falei pra ele, pô, Biano, você não quer vir morar no Rio, não? Porque tá pintando uma coisa dobrada, eu queria botar você como mais um cantor do monobloco. Eu falei, cara, ele trabalha no setor de segurança do trabalho no Sesc. Ele falou, cara, eu tô fazendo um teste aí pro Rio, pode ser que eu vá morar no Rio com o Sesc. E veio. E aí ele virou um cantor, ele é incrível, um cantor, ele é cantor de estratégia, também de outros blocos. E aí depois Maria virou uma cantora sub. Eu adoro Maria cantar do lado dela. Muito, né, eu adoro cantar do lado dela, porque mesmo quando não é onde ela tá solando, ela me dá um suporte, ele cantando junto comigo, mas quando não é a região dela, ela é afinada pra cacete, né? Tem uma história... Sabe que eu vi ela só no bloco Canta Marisa. Encanta Marisa. Encanta Marisa, cantando Muito bem, cara. canta linda. Bom, o pai dela é um monstro, né? Quero trazer ele aqui. Eu tenho vários amigos que são fãs dele. Cara, vai ser... Esses caras aí vão pirar. Ele vai dar show aqui. Esse é puta... E é um cara que quem é fã é muito fã Muito e não fã. se ouve falar muito dele, Chico né? é muito... César é muito fã dele, é amigo hoje em dia. Danny Black. Esse povo todo é baba pelo Xangai. Um dos papos aqui do canal que tem mais comoção é o do Ginga. O Xangai não vai ser diferente. Ele é um As pessoas excelente se contador. emocionam, sabe? Fala, pô, cara... Xangai é contador de história, toca muito bem, canta muito bem, é um puta contador de história, é um cara especializado em catinguês, que é uma língua da Caatinga, do Nordeste. Foi fazer o Velho Chico, ele era um dos cantadores do Velho Chico, né? Da novela. E ele ensinou um monte de coisa pro Luiz Fernando ali, pro diretor, que não tinha a menor ideia, Trouxe né? muita referência, né? Muito. Ele falou, não, isso não se fala. Não, isso aqui não se fala lá no São Francisco, não é assim, não, é assim, ó. E é um cara engraçado, é um cara dá pesar, traga ele mesmo, Xangai, eu quero ver. Vem cá, no monobloco tem um ponto que eu ouço aqui, né? Pô, eles dissolveram o escritório, resolveram trabalhar como era antes. Como que foi essa história de decidir não serem mais... Porque eu achava aquilo um case, achava que tinha que ser dito... Pra mim, vocês tinham que ir em todas essas convenções mundiais sobre cases de empreendedorismo de artistas. Eu acho brilhante o monobloco mesmo. E aí, de uma hora pra outra, não somos mais o escritório. Eu acho que é um pouco quando uma crise começa a chegar, né? 16 para 17, e que a estrutura estava muito grande. E um pouco, eu acho, de... não vou dizer falta de coragem, né? Mas insegurança, talvez, de migrar para um outro lugar que fosse mesmo uma empresa que se associasse a marcas, que se... né? E se distanciar da arte de fato, né? Não, mas eu acho que não. Acho que o Blue Man é uma história excelente, é um case excelente disso. Os caras que criaram o Blue Man, hoje eles não estão mais no palco.
eles vão formando gente. Até porque são os carinha de azul. De azul, pode ser eu, você, pode ser qualquer um aqui, né? Qualquer um aqui é o cara de azul. É só ter talentos específicos para aquilo. E compraram um teatro em Nova York, né? Onde tem os espetáculos todo na Flórida, temporada eles estão lá incrível, permanente, né? Recorrente. Incrível. É um Vocês chegaram a olhar para esse case e falar isso pode acontecer claro com o que Monobloco? sim, chegamos a conversar com o Fabião, que era o cara que era o diretor de marketing deles, um brasileiro que foi trabalhar com eles em Nova York. Chegou a pensar, eles iam abrir uma sede aqui no Brasil, quando a crise, e foi na mesma crise que eles desistiram, tinha banco aportando dinheiro para eles, que aí a gente começou a ficar na dúvida, ou você migra ou não migra. Não tem. É Débora Coker. Eu falei, a Débora é um ótimo exemplo, uma artista, uma dançarina que se profissionalizou, botou uma pessoa foda, que é o João, né? João Elias, que foi marido dela até também, né? Mas são sócios hoje em dia. É o cara que cuida de uma parada, que ela tem olhar também, mas ela tá na outra. Tudo, acho que tinha que ser tudo. Rádio, monobloco, chancela monobloco, parará. Mas não sei porquê, não sei te dizer porquê. E aí o Monobloco rompe essa estrutura própria e volta a ter um empresário. Terceiriza essa coisa, que foi o Simon de novo, que tinha sido fundador com a gente. Depois, quando o Simon também começa a priorizar outras coisas, o Flavão, que foi formado por ele como produtor da Plap ainda, lá em 98, vira nosso empresário, assume, né? E aí, cuida. O Simon é bem conselheiro da gente em várias coisas. Particularmente aliás, meu, o é Simon meu compadre. É conselheiro de várias pessoas. É meu compadre, né? Eu sou padrinho da filha dele, né? Então a gente é amigo mesmo, amigo, é parente, gente. Mas é um conselheiro para tudo, às vezes, e dá conselho com prazer, né? Nem sempre com cheque. Ele gosta de cheque também, mas... Gosta de cheque, mas tá ali mas como tem prazer amigo, né? de orientador, e é um puto orientador. É um cara que passou por vários setores da indústria cultural, do show business, especialmente da música, né? Cara que foi produtor dos Paralamas, que deu aula de inglês para os caras da Rádio Cidade, que foi label da Warner, depois da Sony, não sei, né? Ele veio aqui, eu fiquei chocado com a história. O cara viveu quase tudo que é possível, né? E a primeira banda que ele empresaria é a Plap. Quando a Batata, que era label da Warner, Andréa Menezes, fala, pô, tem um amigo meu, Simon, que ele tá querendo, eu tô indicando você e o boato pra ele, a gente se conheceu na MTV, lá no prêmio da MTV, em São Paulo. E ali simpatizamos, aí eu vou na casa dele, a gente costuma dizer que o Lu e o filho dele que determinou, né? O filho dele tinha 2 anos de idade. Na hora que o Simon abre a porta lá no Horto, o Lu me vê, vem e agarra minhas pernas, assim, vem correndo, aquele menino de 2 anos. Amor à primeira vez. Ela, Simon, aí, a garota tá dizendo que eu sou teu artista. Vem cá, a gente tem nesse meio todo, tem o Pedro virando um cantor solo, né? Uhum. Muda tudo, né, Pedro? Muda muito. Na verdade, eu sempre fui muito cheio de desejos, né? Eu sempre fui muito múltiplo. E a minha coisa solo sempre existiu até antes, né? Eu começo solo. Eu costumo dizer que eu nasci solo. Só que eu fui encontrando os coletivos na minha vida e sempre me agradou, sempre tive gostei de ser o embaixador das coisas coletivas, de fazer as interfaces seja com a indústria, com a imprensa. Sempre foi um pouco minha função. Sempre fez isso, né? Sempre fiz. Mas esse meu desejo sempre existiu. E aí aquela coisa com a banda que você não faz para não contrariar, o Serginho querendo me contratar, o Tom querendo fazer meu disco, depois é tudo R$1. Eu falei, não, tô fechado com os caras aqui. E aí, quando o Monobloco começa a acontecer, eu falei, e aí, vamos gravar? Não, agora não dá tempo, não sei o que. Aí eu tô com as músicas todas, quase que viraram o Ponto Enredo, que foi gravado aqui. Falei, então com isso aqui, o Celso Amarrado, pô, que legal. Não, mas agora não dá. Eu falei, beleza, então vou fazer um solo. Não, então vamos fazer. A banda tem essa coisa. Na marra, fizemos. E depois o Nave Louca, ao vivo, e são todos mas lindos. Mas acabaram que foram discos que não foram trabalhados, né? Quem conhece, quem não conhece... Não, porque como a gente era meio o artista e o empresário, não deu a devida atenção, que eu acho que foi a mesma, voltando... A gente tinha feito o Vagabundo até o comecinho de 2006. Ali era hora de meter o pé na porta. E aí o Monobloco meteu o pé na porta, né? E meteu lindo. E o Monobloco realmente, não tenho o que dizer, é uma criança insolente, né? A gente teve um filho que ficou muito maior que a gente.
E aí eu, quando, pô, chegou em 2010, 50 anos, vou fazer meu disco solo, né, pô? Por que não? E aí fiz o Tempo de Menino. Que tem uma liberdade, eu acho que toda banda, ela é uma prisão estética, né? É. Sendo a banda mais plural Não é que só seja, estética, né? Conceitual em vários sentidos, né? Assim, estética é estética. Pode se resumir em estética. Mas, Não dá pro Barão músicas que lançar um disco de samba, entendeu? Exatamente, música que eu queria cantar, não, mas essa não cabe aqui. Mas cabe dentro de mim. E eu quero que caiba fora de mim. Isso pode não ser um problema. O Herbert tem lá os 2 discos solo dele, 2 ou 3. O Nando até sair de vez fez isso por muito tempo. E vários, né? Mas aí o fato é que aí em 2010 resolvi fazer, comecei, na verdade só fiz em 2011, lancei em 2012 o Tempo de Menino, que eu amo, acho um disco muito interessante, tem quase uma unidade toda, tem 1 ou 2 músicas que hoje em dia talvez eu não pusesse nele, mas tem uma unidade sonora, estética, que foi produzida pelo Campelo e pelo Tolstói, né? Lá no Ministério, que mixado aquela dupla aqui. ali, nesse disco funciona muito bem, né, cara? Muito bem. Muito complementar, gosto muito. Muito bem mixado aqui pelo Dindo e masterizado pelo Abusado aqui lá em Abbey Road. Né? Esse disco me aproximou do Guinla, que eu não encontrava há anos, mas a gente se conhece desde muito novo. Onde eu tocava baixo, ele também, ele botava uns bonequinhos em cima do amplificador, eu também. E aí quando eu olhei aquele baixo, cara, que é meio um reggae. É muito interessante. Aí eu falei, ô Renatinho, quem gravou? Ele falou, o Dunga? Ele falou, não, o Guila. Eu falei, o Guila? É. Aí eu falei, cara, vou chamar o Guila. E a gente nunca mais se separou. O Guila, além de um baixista incrível, é uma pessoa maravilhosa, né? E um criador, é um arranjador através do baixo. Ele gosta do coletivo, de dar ideia, e ele respira junto. E foi especial, né? Não foi uma super turnê, mas foi muito especial. Era eu, ele, o Vig na bateria, umas coisas disparadas que a gente pegou, uns stems lá da produção com o Rodrigo, e o Leozinho, né, que foi meu aluno, uma família é incrível. Família que eu entrei, né, porque eu fui namorado da irmã dele quando ele tinha 12, 13 anos, foi meu aluno de violão, o Cabelo também, meu parceiro, foi meu aluno de violão, e depois vira um músico do Monobloco, e depois um músico dos meus projetos, ele toca no Ponto Enredo, as guitarras muito boas, e depois no Tempo de Menino. Você que foi produzido por, pra mim, os 2 maiores caras que eu acompanhei, que Tom Capone e Liminha, quando você começa a produzir discos, o que você traz desses 2, assim, como aprendizado? Eu acho que inspiração, ousadia, e eu sou um produtor diferente deles, eles são caras mais autossuficientes, que eu não sou engenheiro de áudio como eles 2. Então eu sou um produtor mais um diretor musical, mais uma mentoria. Então eu preciso ter um engenheiro de áudio como o Renato. Eu gravo até coisa em casa totalmente amadoras, né? Assim, com Mas uma coisa ou outra fica melhor. Esse companheiro que é esse engenheiro de som. Um engenheiro de áudio, às vezes, dependendo do que for um arranjador, né? Por exemplo, na direção do musical Elza o Musical, né? Que eu era o diretor, trouxe a Antônia Diné para ser minha parceira. Depois a Larissa entrou também, porque estava fazendo umas coisas muito legais de programação. Mas para juntar aquilo tudo, eu falei, tem que ter alguém. Aí eu chamo o Letieres. Eu e a André, a gente chama o Letieres. Que vem com expertise. Vem com expertise de arranjar. Qual é o material humano que a gente tem aqui? O cara é um orquestrador bizarro. Tem coisas que precisa disso, tem coisas que não. Que eu com a banda mesmo, por exemplo, o meu disco em homenagem ao Melodia, o Vale Quanto Pesa, é tudo arranjado na sala da minha casa. A partir do meu violão, eu vou dando as palas. Eu só, essa música aqui, essa onda aqui do Rocksteady Bob Marley, vamos ouvir aqui. É aqui, aí meu violão tá aqui, baixo, vamos por aqui. Aí, os caras são puta músicos, o Miguel Dias, o Pedro Fonseca, o Elcio Cáfaro. E aí a gente foi montando os arranjos todos lá em casa de base. Quando eu fui gravar com o Rafa Ramos, aí conversando, a gente sabia que a base estava toda pronta. Rafa, vamos chamar sopros para essa? Vamos, chamou. Como foi trabalhar com o Rafa? É outro grande produtor, né? Adoro e nunca me senti tão acolhido como desde o Capone que eu me senti acolhido com uma produção assim. Muito, muito, e que bom de papo, e que ao mesmo tempo, não, aqui não, tem que ser isso. Sabe dosar. Sabe dosar. Acho que a gente fez um disco de homenagem com muita qualidade, chamou Marlon, que é uma fera para escrever os sopros. Marlon? Felipe Pacheco para escrever as cordas. Pra mim que eu fui o primeiro cara, eu tava falando Bebeto, mesma história, eu falei, cara, Bebeto, precisa ter um metal foda.
E a gente não tinha verba pra chamar alguém muito famoso. Eu falei, cara, eu vou chamar o Marlon, que o Marlon sempre vem aqui, a gente meio bola os arranjos junto, ele canta um lance. Eu falei, pô, vamos... Chamei ele. Ele disse que foi a primeira pessoa que chamou ele pra fazer assinar como arranjador, né? E pra mim, um dos caras mais agradáveis de se estar no estúdio. Incrível. Competência, musicalidade. Engraçado pra caralho. Muito Esse bom. é um amor de pessoa, Muito né? bom. E o Rafa chamou, eu já tinha um conhecimento mais ou menos. E ele dele. trouxe tudo escrito, Trouxe canetado. tudo escrito, montou lá o que era para ser de naipe. Estácio Rola Estácio, que era a música que a Bethânia tinha gravado, a gente fez uma coisa em homenagem à versão de Pérola Negra. Pérola Negra do Luiz Melodia, Pérola Negra original, a música Pérola Negra é piano e 6 trombones. Só isso. Se você for ouvir, você fala, cara, é só piano. A gente quis fazer numa outra música essa mesma com piano e vários trombones, até teve baixo, mas a gente fez a mesma concepção no Estácio Rola Estácio. E depois ele escreveu para ele, quem era mais? Era o Silvério, Silvério e o Diogo, né? E a responsabilidade como intérprete? Foi... Não, puxada, né? Porque é pra cantar músicas de um intérprete, de um cantautor bizarro, né? Porque até aquele momento é você defendendo as suas músicas. Então vou né? revelar uma coisa aqui interessante de Ian Ramil, né? Ian, eu fui fazer um show, só eu e Elcio Cáfaro, um show que eu faço com as minhas músicas mais conhecidas no Agulha, em Porto Alegre. Um lugar incrível, um espaço incrível. E aí, depois do show, e aí nesse show eu tocava já 3 do Melodia que eu gosto de tocar juntas, que é Vamos Passear na Praça Enquanto o Lobo Não... Vamos passear na praça enquanto o lobo não vem. Eu vou juntando e depois eu entro. Pelo que estou passando, eu faço um medley que termina com Pôr do Sol. Isso eu já fazia nos meus shows antes de fazer o projeto do Melodia. E eu fiz isso no Agulha nesse dia, no meio das minhas músicas, fiz esse medley com 3 músicas. E aí o Ian, depois do show, falou assim, engraçado, né? Você se apropria mais da música alheia do que das suas. Aquilo pra mim foi uma porrada. Ele falou isso pra você? Foi uma porrada, assim, de falar... Tipo, você canta muito melhor as músicas dos outros do que as suas. E isso mudou pra mim o jeito de cantar as minhas músicas e também de cantar as melodias. Ele disse, e você fez uma reflexão... E uma reflexão ali. Falei, cara, real. que foda. Você acha que era aquele Por desleixo isso que eu digo, você falou lá de trás? Aquele desleixo, que no ponto enredo tem menos. Tem menos, assim, porque tinha o Lenine envolvido, que é um cara muito instigado com a coisa da voz. Já tá na tua vida. Felipe já tá na minha vida ali. Esse é o primeiro disco que ele faz mesmo, todo comigo. É importante estudar o canto, né, cara? É importante estudar, exatamente. Seja de que maneira for, né? Nesse momento eu estava fazendo aula com ele. Como eu não estudei da maneira formal, é importante estudar é o mergulho. É o mergulho. Você estava fazendo essa aula, eu era aluno ali também, era uma vez, eu não sei quantas vezes você fazia por semana, eu fazia uma vez. Eu me lembro que o Tico fazia uma vez, estava sempre lá, que ele estava ficando rouco. O Frejá logo depois estava se recuperando também. E você vê, pô, cara, quando você olha e fala, cara, a Adriana Calcanhoto tá estudando. Vanessa fez comigo. Vanessa, Sandy, Preta. Sandy, cara, e Tony, aí os discos clássicos do Cidade Negra. E pra mim o Tony Garrido é um monstro, né? Um dos maiores cantores. E aí você vê, cara, o quão melhora, né? E eu me lembro que você passou a ter, acho que a tua caixa mudou, né? Muda. A tua emissão ficou mais completa, né? Você era mais anasalado. Entendimentos mesmo. E de que, aqui eu não posso emitir, mas eu posso fazer com ar, aqui eu posso... E ver muito também a própria Roberta foi uma pessoa que tinha uma formação técnica muito boa com ele, que às vezes de olhar para ela eu falei, olha aqui, como é que o Felipe tirou esse som com ela. E eu produzi um disco dela, que é esse, né? Que é o Todo Canto é Reza, Quando Canto é Reza. Que aliás é um disco lindo, lindíssimo, né? Disco Trio Madeira Brasil, lindo, com 2 percussionistas queridos, que são o Paulino, que tocou comigo também num projeto solo. E a ideia inicial era fazer tudo valendo, né? Era mais difícil, foi difícil. Mas é uma ideia que tudo valendo, mas sem clique, é muito complicado, porque... A gente acaba se arrependendo, é difícil de bancar essa, né, do início ao fim, né? Não sei se ao vivo. Mas vocês arrumaram um resultado que eu acho incrível. O resultado é muito bom, que eu acho que é uma parte com o Dindo, que já sabia muito como eu gostava de trabalhar e me ensinou muita coisa, e o Marcelo, que entendia como é que o trio trabalhava. Muita coisa ele que editou em casa, né? Assim. Você, quando começou a estudar canto, teve um preconceito? Porque quando eu resolvi estudar canto,
Eu me lembro que a galera que tava comigo, Jean, Trilha, todo mundo. Não, esse negócio de estudar canto. Porque tem essa lenda, né, de que vai perder o feeling. Nunca tive medo, porque eu estudei canto a primeira vez. Mas no Cobra teve essa Coral. crítica das pessoas falarem? Não. Se teve, eu nem ouvi. Eu estudei canto no Cobra Coral. Sempre estudou? Com 2 professores de canto. Uma era a Glória, que era uma pessoa mais tradicional. Depois o Sérgio Canetti, que era um cara mais moderno. Depois eu fiz aula muito tempo com a Ângela Ferreira, que era uma professora muito interessante, mas formada por aquele cara italiano, que eu esqueci o nome dele. Era uma escola muito erudita. Ela queria me transformar em contratenor erudito. Então eu fiquei sem grave nenhum. Eu cantava muito bonito, muito afinado, muito no agudo. Mas para mim, eu gosto de ouvir grave. Dos outros. Eu não tenho muito, mas eu gosto de ouvir os meus. Eu quero. E a Ângela me tirou isso. Mas foi um belo momento também. Fiz com a Sueli Mesquita, que é minha amiga há muitos anos, minha parceira. Os primeiros discos da Plap, ela que faz. Mas com o Felipe, eu fui descobrir uma outra coisa. Ele não queria me dar aula, porque eu já tinha uma assinatura. Eu falei, não, mas eu quero. Já chegamos. Era meu amigo, né? Desde 78, o Felipe é meu amigo. E acabou sendo muito legal. Muito legal. E eu acho que não perdeu nada da assinatura. Nada da assinatura. E ganhei outras coisas que eu fui buscar e que ele entendeu e que eu fixei. Para mim, são coisas orgânicas. Eu posso estar fudido de voz, que eu vou me valer de recursos que eu desenvolvi a partir das minhas aulas com ele, a minha formação com ele. Eu falei, hoje não tem isso aqui. Agora mesmo, fazer 2 shows com o Monobloco no segundo. No primeiro eu saí com a voz machucada, nem sei porquê. Não foi um show de esforço. Mas eu falei no dia seguinte, não vou cantar. Fudeu. Acordei com a voz no pé. Dormi o dia inteiro. Acordava, fazia uma nebulização, uma colocação, um aquecimento bem brandinho. Chegou no show, correu tudo bem. Primeira música aguda eu não abri voz, segunda também não. Quando eu senti que a voz estava... Era eu e mais um cantor, quando a voz estava quente. Isso são coisas que eu sei que eu peguei de fisiologia minha. Sim, né? Da onde dá pra ir, né? Não, a gente sempre falou isso. Eu não... O Felipe, o Fonos, falava, pela sua fisiologia tu não era para ser cantor. Tu é cantor porque tu quer. Você foi teimoso, né? É a mesma coisa que eu digo, eu fui pra música, eu sou pior que meus irmãos, eles são muito mais talentosos que eu, mas eu quis, eu quero isso. Não, e a Plap não era um ambiente propício para um cantor, não. Porque o pau come, os graves, aquela... Era pra Robert Plant, talvez, não pra mim, né? E eu acho que aquele lugar que se arrumou mais anasalado, eu acho que te protegeu também, né? Protegeu também. Tecnicamente, mesmo que intuitivamente, né? E depois o IA, que a gente não usava no começo, quando a gente... o INIA muda a vida, né? Você sentiu falta de emitir quando começou a usar? Porque acontece no início, né? Mas, por exemplo, no Monobloco, como eu já tenho muita experiência com IA também, às vezes, quando eu vou cantar uma coisa mais no grave, que a bateria tá um pouco mais... Eu tiro o IA, vou para perto do PA e eu quero ouvir aquele... Minha voz não tem tanto grave, eu quero... Às vezes o IA me atrapalha, mas é um momento só de hora mais grave, já no final do show, que é o Fio Maravilha do Jorge Ben, eu tiro pra ouvir. É porque o verso ali fica... Aí depois, quando vai pro refrão, já soca aqui de novo, senão também não aguenta porrada de ninguém descendo. Entrar em estúdio pra gravar o disco solo é uma liberdade absurda, né? Como que foi? Às vezes até é muita liberdade demais. Na verdade é qualquer... Você pode fazer o que você quiser, jeito, né? Eu, mas como fã e produtor e acompanhando a Mix, eu achei que tem muitas cores do Pedro como cantor e intérprete, né, das suas próprias músicas que eu não tinha na Plap, né? Exatamente. Então, você fala, caralho, olha só. Até de gosto musical. Porque a Plap, como tem esse conceito fechado, você não sabe muito bem o que você gosta. E ali você dá vários apontamentos, Exatamente. Isso é uma liberdade bacana. É uma liberdade que no começo você atrapalha. Você fala, e agora o que eu faço com isso, né? Tem alguma história? As pessoas amam histórias, né? Tem uma história incrível desse disco pra contar? Ou alguma coisa que aconteceu, inusitada? Tem uma história interessante que tem uma faixa que fecha o disco, que é o Lusa, que é uma composição minha com o Antônio Saraiva, que é uma letra minha com música dele, que tem uma participação da Carminho, cantora portuguesa, né, de fado. É um disco que parece assim, é uma faixa que parece que é uma faixa camerística que todo mundo cantou junto, e ninguém estava junto em momento nenhum. Olha só. O piano é gravado pelo Saraiva, lá no Carlinhos Fux, lá no Tenda da Raposa, que é meu parceiro. O piano é gravado por ele. Depois a guitarra, o Tolstói grava alguma hora, uma madrugada. A Carminho gravou a voz dela em Portugal.
o Bernardo, que é o guitarrista de guitarra portuguesa bizarro, gravou lá no Ministério. Então, é uma faixa que ninguém tocou. Você tá contando uma história que vai desiludir alguém, né? Sem clique nenhum. Não, parece uma... Nossa, que coisa orquestral, parece que tem alguém regendo. Parece que é orgânico, tá todo mundo tocando junto. Todo mundo teve que tocar em cima do piano do Saraiva, essa é a verdade. Que tava com clique ou sem clique? Sem clique. É uma história que eu acho, é uma história interessante, é uma história que eu acho curiosa. E como intérprete, você sentiu a pressão? Porque gravando você tá ali com os seus, né? Mas na hora que isso sai pra fora, assim, você tinha medo de ter uma crítica, Porque eu acho que Luiz Melodia é um monstro, né? É um monstro. É um monstro, assim, dos grandes cantores do mundo, né? Grandes, era um puta compositor revelado pela Gal e pela Bethânia, e quando chega pra gravar entregar o primeiro de 2 ou 3 anos depois que elas o revelam, se revela, além de um puta compositor, um senhor cantor, né? Uma voz macia. E ele não se achava cantor, né? Ele não se achava cantor? Que loucura. Cantava pra caralho. Cantava monstro. lindamente, E aí você foi lá e se apropriou. Eu fui me apropriar, aprendi. Porque é um disco muito importante na minha vida. Quando eu ouço esse disco, meu cunhado trabalhava na indústria fonográfica, e os vinis chegavam lá em casa antes de chegarem nas lojas, né? Ele era vendedor, depois virou gerente, depois virou diretor, primeiro na Polygram, depois na CBS, que virou Sony. Quando esse disco chegou lá em casa, que eu tinha 12 anos, eu falei, caramba, que demais, eu quero isso. Esse cara aqui, ele canta um chorinho, né? Vamos passear na praça enquanto o lobo não vem. E aí canta... No clarão do dia, da ilha longa de Paquetá, Domingo Santo ou qualquer dia, Paquetá. Porra, eu quero ser isso também. Porra, sensacional, né? O cara é uma aula, né? E questionado, porque era um preto do Morro de São Carlos, que não cantava samba, ele falou, tudo me interessa. Tudo me interessa, pra mim, é o que eu uso pra minha vida, tudo me interessa. Hoje a gente estava falando aqui sobre essa questão de como o mundo está se transformando por, né, muitas coisas boas acontecendo, essa coisa da inclusão e etc, diversidade. Você ser Luiz Melodia naquele momento não era fácil, não. Porra. Você ser em Mato Grosso. Exatamente. Né? São heróis. Heróis, todos ali, 72, 73, né? Uma geração muito corajosa, né? Muito corajosa. Ousada, né? Ousada. E que arrombaram as portas da indústria, né? Chutaram tudo, né? Impressionante. Impressionante. Graças a Deus. Vem cá, desse seu projeto solo, o que você mais gosta do repertório? Porque eu gosto de tudo, assim. Toca a que você mais tem... A gente tem um apreço como compositor, aquela... É sempre a última... Porque tem compositor que é assim, só amo o que fez ontem, né? Não, eu tô fazendo um disco inédito, tô fazendo músicas para um disco inédito lá com o Rafa, mas do último disco que eu lancei, que é o Macro, que é um projeto meu com Batman Zavarese, não sei se você chegou a ouvir alguma coisa disso. Esse eu não escutei. É incrível, é uma imersão que a gente faz no Lab Sônica do Oi Futuro, baseado em 13 canções minhas, algumas com Yuri Queiroga. Um projeto que eu estava fazendo com o Yuri em casa acabou inspirando sonoramente o Macro. Eu e o Batman, a gente vai para passar um mês dentro do Oi Futuro para fazer um projeto audiovisual baseado em 13 canções inéditas minhas. E aí que tem participação do Ney numa faixa, da Bianca Ramoneda noutra, da Jade Baraldo noutra e do Rubel noutra. Cara, é muito legal ver você se misturando, cara. Não, e foi incrível. Nesse álbum tem uma canção que eu gosto muito. Eu toquei... em Portugal gosto muito, vou fazer violão e voz lá, o povo gosta muito também, que é Se Eu Merecer, que é minha e do Ivan Santos, que é um parceiro que eu adoro também. Beija-me se quiser beijar, roce em mim quando eu me chegar. Queira-me com seu bem-querer, diz que sim sem me prometer. Cura-me dessa solidão tão ruim, vago coração. Seja onda quando eu mergulhar, chão de areia quando eu me deitar. Jura nunca me esquecer, ama, me ama, me ama. Se eu merecer, só se eu merecer. Jura nunca me esquecer, ama, me ama, me ama. Se eu merecer, só se eu merecer.
Toca-me, o meu corpo é seu. Faz assim, saiba quem sou eu. Pega-me se eu tentar fugir. Solta-me, vem me seduzir. Diga-me logo e sem talvez. Quando vem dia, hora e mês. Seja trilha se eu me atrapalhar. Trampolim quando eu me atirar. Jura nunca me esquecer. Ama, me ama, me ama. Se eu merecer, só se eu merecer. Jura nunca me esquecer. Ama, me ama, me ama. Se eu merecer, só se eu merecer. Jura nunca me esquecer. Ama, me ama. Se eu merecer, só se eu merecer. Porra, linda, hein? Harmonia simples, a melodia muito linda, cara. Essa nasceu como? Letra do Ivan. O Ivan me manda umas letras muito maravilhosas. Ele faz música e letra também, mas as nossas parcerias, por coincidência, os beijos que a Roberta gravou comigo no Ponto Enredo. Não, os beijos é no Tempo de Menino. Que mais? Tem canções minhas com o Ivan. Essa, Se Eu Merecer. Tem uma outra do Macro também, que ainda que é o... Esqueci o nome da canção que abre o disco. Mas ele, por acaso, ele sempre me manda letras maravilhosas e eu vou botando melodias. Eu sempre achei que fosse mais letra sua. Engraçado isso, né? Varia, né? Com o Zé Renato, sempre as letras são minhas. Né? Ou, por exemplo, aí tem muitas que são tudo meu, né? Cai no Swing, Parte Coração, Soul, Pena de Vida. Saudade da ficha técnica, né, cara? Oh, meu Deus do céu, nem me conta. Porque a gente... Pô, imagina, eu nasci em 73. Todos os discos que eu escutei quando eu era moleque, adolescente, eu era curioso. Nossa! E eu adorava quando dizia quem fez a música e quem fez a letra. Muita gente só divide, ponto, né? Como a gente tem uns 13 anos de diferença, não sei se você pegou isso também. A gente ia pra porta da loja esperar o disco chegar. Eu fazia a mesma coisa. É porque eram menos produtos colocados à venda, então você ficava muito ansioso. Vai sair, ficava esperando a Modern Sound abrir. Me diz assim, a Billboard, um álbum que você ficou maluco e foi pra porta esperando chegar. Sempre esperei muitos álbuns do Caetano. Do Caetano. Sempre havia algo de revelador, de alguma, quando não todas, muitas músicas surpreendentes, né? E depois tive o prazer de cantar com o Cobra Coral no disco dele, Cores Nomes. A gente canta o canto de afoxé pro bloco de ler. Enfim, De fora, assim, porque você sempre fala de referências nacionais. de fora, Stevie Wonder. Stevie Wonder. O primeiro CD que eu comprei foi do Stevie Wonder. Foi o Hotter Than July. Você sabe que o Stevie Wonder, eu já vi vários shows dele, né? É sempre... Eu não consigo explicar, porque é uma sensação de que aquilo ali é um milagre acontecer. É um milagre. Aquilo Você é um tem milagre. essa sensação também? O primeiro show que eu vi dele foi no Metropolitan, o Gil beijando o pé dele. O Gil tinha aberto pra ele. Gil... Eu vi, cara, eu vi ele no Rock in Rio. Porque o negócio... É inacreditável. Que é isso, não? O que é isso? E as emendas, cara, das músicas. E é um puta músico, né? Aquele cara ali parece que... Não, e ele ali tá fazendo aquilo, mas a gente sabe que em muitos discos ele que tocou a bateria, ele que tocou tudo, né? Você sabe que eu vi ele naquele Global Citizen, que é aquele festival em Nova York que as pessoas... É de graça, você faz uma doação e emite o teu ingresso, né? E ele passou do horário. E as pessoas queriam fazer ele parar de tocar... Ele ligou, tocou 1 hora a mais. Deve ter gerado uma multa absurda, porque aquilo do Central Park, você imagina? O cara é música. É que ele, a sensação que eu tive... Ele é músico, mas ele é música. Ele é música. E você olha pra ele, tá entregue, né? E o cara é cego. Isso é mais louco ainda, você pensar como aquela banda se comunica, né? E aquele batera é um negócio absurdo, cara. Vem cá, você falou que gosta de desafio. Dessas músicas que você recebeu encomenda, já sendo Pedro Luiz, já respeitado, as pessoas querendo, qual foi que você falou assim, essa não pode dar errado? É uma música que foi feita com muita responsabilidade em 99, mas que pro grande público só se revelou agora, que é o Deus é de Ser. Mas por que Deus teve? É Mulher. Por que você sentiu isso? A Rita de Cássia, que é minha amiga, que já não está mais entre nós, ela era uma cantora bizarra, assim, cantora tipo dessas cantoras gigantes americanas que cantam pra caralho, um repertório bizarro,
tinha um duo com Carlinhos Fux, que eram casados na época. O repertório dela era exemplar. O primeiro disco dela, para mim, é uma das coisas mais impressionantes, que só tem o nome deles, não tem o nome do disco mesmo. E ela era minha amiga, o Carlinhos também, vivia me cobrando que fizesse uma música para ela. Eu falei, cara, eu não tenho competência para fazer. Para com isso, Pedro Luiz, você tem uma música maravilhosa. Mas era muita responsa, porque o repertório dela era muito sofisticado para o meu entendimento. Um dia, se eu ouvir esse primeiro disco, eu vou trazer para você ouvir que é um negócio sério. E aí, falei, pô, me dá pelo menos um tema. Ela, sei dar tema, Pedro Luiz, não sei, eu já pego a música. Um dia ela me ligou e falou assim, quer um tema? Deus é fêmea. Aí eu falei, pô, obrigado. Aí eu fiz o Deus é Mulher, que depois, muitos anos mais tarde, Dona Elza pega, eu contei no ouvido dela que queria chamar ela para cantar comigo, que eu nunca tinha gravado essa música. Eu falei, quero chamar você para cantar uma música comigo, que eu só vou te dizer o seguinte, Deus é Mulher. Ela falou, é minha. Eu falei, mas você não ouviu a música? Elza falou, é minha e o meu disco vai chamar assim. Eu falei, não, Elza, mas não. E assim foi. Ela gravou de uma maneira diferente do que originalmente, né, a música traz, mas a Rita ter me dado esse tema e depois a Elza ter revelado essa música para o mundo, e esse verso, Deus é Mulher, que depois, inclusive, você sabe que é a Ariana Grande que faz God is a Woman, que a Ariana Grande, acho que foi, né? E que a Elza mandou um recado para ela, ô meu bem, que bom que você ouviu dizendo que Deus é mulher. Mandou um recado em inglês para ela no Twitter, né? Ela era maravilhosa, né? Deus é mãe e todas as ciências femininas, a poesia, as rimas querem o seu colo de Madonna. A poesia, as rimas querem o seu colo de Madonna. Pegar carona nesse seu calor divino transforma qualquer homem em menino. Ser pedra bruta nesse seu colar de braços amacia a dureza dos fatos. Deus é mãe e todas as ciências femininas, a poesia, as rimas querem o seu colo de Madonna. A poesia, as rimas querem o seu colo de Madonna. Pegar carona nesse seu calor divino transforma qualquer homem em menino. Ser pedra bruta nesse seu colar de braços amacia a dureza dos fatos. Deus é mulher, Deus há de ser, Deus há de entender, Deus há de querer que tudo vá para melhor. Se for mulher, Deus há de ser, Deus há de ser fêmea, Deus há de ser fina, Deus há de ser linda, Deus há de ser. Deus é mulher, Deus há de ser, Deus há de entender, Deus há de querer que tudo vá para melhor. Se for mulher, Deus há de ser, Deus há de ser, Deus há de ser fêmea, Deus há de ser fina, Deus há de ser linda, Deus há de ser, Deus há de ser fêmea, Deus há de ser fina, Deus há de ser linda, Deus há de ser, Deus há de ser fêmea, Deus há de ser fina, Deus há de ser linda, Deus há de ser, Deus há de ser, Deus há, Deus é mãe. Esqueci como é esse final. É boa demais, Pedro. Puta que pariu, coisa linda, irmão. Vem cá, primeira vez que você escutou uma música sua no rádio, na voz de uma outra pessoa. Você lembra da sensação? Lembro. Foi Tudo Vale a Pena, com a Fernanda. A primeira vez que eu ouvi minha voz no rádio foi Máquina de Escrever, com Não, a mas a primeira vez que minha. você ouviu na voz de Foi outra antes, pessoa. foi Fernanda e Rapa, né? É engraçado que as músicas cabem muito bem na boca de mulher, né? Cantadas por mulher. É. Por que você acha que porque virou assim, é impressionante. Talvez porque Deus seja mulher. Não, é porque a Roberta cantando suas músicas é uma coisa muito linda, casou Roberta. muito bem, né? Essa história de vocês é linda, né? É um bem encontro bacana, musical, a gente virou né? parceiro também, né? A gente tem música junto, né?
Primeira música dela, na verdade, que é o Janeiros, era uma melodia que ela me deu. Não sei se eu vou saber tocar. Só toco no cavaquinho. A Roberta acorda com melodias muito bonitas, né? Ela acorda com as melodias na cabeça. É como o vento leve em seu lábio assobiar, a melodia breve, lembrando brisa de mar, mexendo maré num vai e vem, pra se ofertar, flor que quer desabrochar, nasceu, dourando manhã, bordando areia, com luz de candeia pra nunca se apagar. Já passaram dias inteiros, janeiros, calendário que nunca chega ao fim, início sim, e só recomeçar, bordando areia, com luz de candeia pra nunca se apagar, iluminar, bordando areia, oh, com luz de candeia pra nunca se apagar. Essa música é linda demais, cara. Mas você falou que ela criava melodias, era algo que você escutava e falou, peraí. Não, ela isso me é deu, lindo. ó, fiz essa melodia, acordei com essa melodia aqui, me deu. Aí ela te passava. Me passou essa, eu fiz. Fizemos outras juntos, tá, é minha, dela e do Renault, né? Aí ela começou a se meter também, ainda tava fazendo música com o Renault, eu também quero fazer, aí vinha fazer junto. É, porque e deu essas bom. cantoras elas são melodistas, né? Ela é especialmente uma melodia, canta muito bem, né? E faz as melodias ficarem bonitas e, consequentemente, começou a descobrir as melodias dela, né? E certamente você se influenciou nessas melodias, aí você vai crescendo como compositor também, né? Também, puxa, com certeza. É. Vem cá, a questão do letrista, quem te inspirou, cara? É literatura? Literatura, né? Literatura, na história da minha família tem 3 irmãs professoras de português, né? Meu pai então já tinha Meu isso pai ali era dentro de juiz casa. trabalhista, mas ele era poeta, né? Assim, amador, né? Então, tinha uma coisa lá em casa muito interessante. Quando você chegava da escola, se não tivesse dever de casa para fazer, depois do almoço até 4 da tarde, era horário de leitura. Não podia ler nessa hora gibi, mas valia jornal, livro, qualquer coisa. Então, tinha esse hábito de ler, né? Isso me aproxima da literatura. Quando eu entro no primário, eu aprendi a ler em casa, ler e escrever, eu aprendi em casa. Então, entro e pulo um ano, no primeiro ano era só aprender a ler e escrever, né? Eu pulo um ano e minha professora viu umas coisas que eu escrevi e fala para os meus pais, vocês deviam incentivar esse menino, tem jeito para poesia. Olha, e eles começam essa professora foi importante na tua vida, a Maria né? de Lourdes Tito, inesquecível. E aí eu começo a fazer, já começo a tentar umas músicas que eu não tenho coragem de mostrar para ninguém, musicando os poemas com 8, 9 anos de idade. Novinho, você já fazia e não mostrava pra ninguém? Tinha a vergonha? vida é todo universo, amor, alegria, tristeza e também poesia e verso. E guardava, ficava em segredo Guardei, aquilo. estão guardadas para sempre. Estavam, né? Você lembra delas ou não? Essa, por exemplo, que eu cantei é uma delas. Você sabe que eu entrevistei Entrevista não, que é um papo, a Estrela Leminski, né? Pô, maravilhosa. E ela fala muito sobre a questão de contracultura. Eu falo, cara, as pessoas querem ser contracultura sem ter cultura, né? E ela diz que tinha um horário sagrado na casa dela, que não se podia fazer barulho quando estava todo mundo lendo ou escrevendo. Então, se tivesse alguém escrevendo, silêncio na casa. Isso me emocionou, porque eu fiquei Muito imaginando legal. estar nesse ambiente, né? Muito legal. E esse ambiente de leitura fez uma transformação absurda em você, né? Totalmente. E leio bem, as irmãs mais velhas lendo filmes mais novos, né? E depois eu saio do segundo grau e vou fazer português e literatura, mas abandono no 5º período, porque a música acaba me levando para São Paulo. E aí 10, 12 anos mais tarde vou fazer música, quando eu estava sem saber se eu ia seguir pela música ou não. Vou fazer música e de novo a música me leva para a história com a Plap, com a Arícia, com o Boato. Aliás, a Eu fiz 5 Arícia, períodos. eu não entendi porque a Arícia não chegou onde deveria. Porque esse momento aí da Arícia era muito bom, cara. Eu fui em tantos shows, aí depois entrou o Trilha também na história, né? O Trilha faz um segundo disco. Ele Trilha e abre um Fernando. selo pra lançá-la, né?
Eu não sei explicar. Eu acho que tem coisas que a gente nunca vai entender, né? Trabalho belíssimo, né? Um trabalho que era uma swingueira, né? Uma escola ali para todos nós também. Eu fazendo arranjos ali, fazia arranjo no Fostec, no Yamaha 4 canais, né? Os arranjos de base toda ali, eu fazia assim. E aí distribuía para a banda e depois cada um, né? O Mário botava sua sabedoria no baixo com as primeiras linhas que eu fazia, CA na batera. Mas os amigos, tudo, né? Querido, muito obrigado. Muito obrigado. Honra, Falo viu? pra danar, né? Pô, mas cara, eu poderia ficar aqui, né? Horas. Obrigado mesmo, obrigado Pedro. a você. Tá? Obrigado pelo respeito que você sempre teve com a gente, comigo, com o Dindo. Mas a última pergunta antes de você ir embora é por que Dindo? Por que Dindo? Você acha que eu esqueci essa pergunta? Não, então tem uma historinha toda mais complexa. Eu bati de novo no microfone, Dindo. Fiquei emocionado de falar sobre você. Na verdade, a Plap teve um programa na Rádio MEC, chamado Parede 800, que era um programa de 2 horas de duração, na Rádio MEC AM, que a primeira metade era cada um de nós trazendo, a primeira hora, cada um de nós trazendo seus discos de casa e tocando 3 ou 4 faixas, tinha um tempo, né? Cada um tinha 15, 12 minutos, 3 ou 4 faixas que coubessem naqueles minutos, falando de tudo, de Cartola, Led Zeppelin, contando sobre a ficha técnica daquilo, contando curiosidades sobre aquele artista, aquela banda. E a segunda metade era ao vivo, que a gente tinha gravado lá no auditório da Rádio MEC com um convidado. A gente abria tocando 3 músicas e depois recebia desde bandas alternativas amigas nossas, a João Bosco, Zélia, Fernanda, né? Foi muito legal, era muito legal. E Martalzão trabalhava já com a gente em algumas coisas e a gente chamou o Cheiro de Vida para fazer lá um dia. Cheiro de Vida, que era banda, né? Isso que ano exatamente? 2001, do 2001 a 2003 isso aconteceu. E quando o Cheiro de Vida foi fazer, Dindo, que é padrinho da filha do Martal, óbvio. foi lá fazer o som, foi tirar o som, vamos aprender lá. E aí tem uma história, Dindo, sabe, da história maravilhosa? Entra uns caras assim, vem o Cheiro de Vida tocando aí. O cara pega o celular e liga assim, aí, João, esquece Cassiopeia, aí tem uns coroa aqui tocando pra caralho aqui na Rádio MEC. Porra, tocando pra caralho mesmo. Esquece Cassiopeia, tem uns coroa aqui na Rádio MEC tocando pra caralho. Chega pra cá, vem pra cá. E Dindo era o engenheiro de áudio que, a partir dali, junto com o Martal, ensinou tudo pra gente. Como microfonar os surdos, as caixas, os tamborins, os repiques do monobloco. Diz a lenda que ele tirou o melhor som de vocês. Eu já ouvi muita gente falar. Aquele DVD do monobloco tem um som foda. Cara, e é um desafio conseguir ter esses graves definidos ali no mix, né? Bizarro. O Natinho é mestre. Eles tentam educar a gente desde aquela época também. Pô, toca um pouco mais baixo, mas essa parte tá difícil. Irmão, obrigado, viu, querido? E boa sorte em tudo, irmão, mesmo, de verdade. Dindo, desculpa os barrões aqui, hein? Gente, eu amei, a gente se vê no próximo vídeo, valeu!